é absolutamente inacreditável. E eu fiquei muito surpreso porque a imprensa foi quem vazou esse segredo do ministro. É um escândalo. Vem ler comigo aqui alguns trechos dessa matéria. A gente viu a discussão sobre uma tentativa de blindagem dos parlamentares um tempo atrás e a reação que gerou. Isso que a gente vê agora com essa decisão do Gilmar Mendes é a blindagem do Supremo. Não vão mais estar sujeitos ao tipo de discussão e de possibilidade de denúncia que parta do Congresso. Vão estar numa situação radicalmente diferente, portanto, inclusive da presidência da República. E qual que é o efeito disso? O efeito disso é o seguinte: longe de despolitizar a ação e o que pode chegar no Supremo, vai tornar ainda mais político. O PGR, escolhido pela presidência da República, uma escolha eminentemente política também, portanto, vai ser o único com essa prerrogativa num momento em que a gente sabe perfeitamente como estão alinhados governo e Supremo Tribunal Federal. Hoje em dia, no Brasil, o Executivo Federal dos três poderes é o que mais tem dificuldade sozinho, é o que menos tem poder sozinho. A presidência perdeu o poder ao longo dos últimos mandatos, né? A gente tem um Congresso superpoderoso e a gente tem um Supremo superpoderoso também. E ao agir assim, o Supremo está tirando do Congresso qualquer possibilidade de servir como um freio, como um contrapeso ao poder do Supremo Tribunal Federal. Vamos deixar claro, tem países em que o judiciário está completamente acuado e submetido e sofrendo ataques e esvaziado e que, portanto, faz todo sentido você querer, nesses países, proteger as prerrogativas do judiciário. Aqui no Brasil é o exato oposto. Aqui no Brasil a gente tem um Supremo todo poderoso, um Supremo que viola seus próprios precedentes e muitas vezes cria novas decisões, que decide sobre todos os aspectos da República e que agora ficará ainda mais difícil de ser sequer tocado pelo sistema de contrapesos necessário para uma democracia bem organizada. Qual vai ser a reação disso? Muito cedo para dizer, mas, digamos assim, ao tomar uma decisão tão contrária e de enfraquecer o Congresso dessa maneira, não vai me admirar nada se o próprio Congresso e o Senado quiser também, portanto, votar projetos que possam reempoderá-lo frente ao Supremo. Eu acho que esse é mais um passo da politização do Supremo e das relações políticas, né? O Supremo, primeiro, não pode legislar. E o que o ministro Gilmar Mendes fez foi legislar. E quem é que vai dizer que é inconstitucional o Supremo legislar? Não temos outro recurso, né? Segundo, o Gilmar está, na prática, blindando-se e a seus companheiros de plenário do Supremo. Por quê? Porque eles temem que o Senado, na próxima legislatura, venha com maioria de centro-direita, extrema-direita, e se vingue do Supremo fazendo impeachment de algum ministro. Terceiro, é também uma causa política a decisão do Supremo através do ministro Gilmar Mendes. Então, a gente ontem conversou sobre isso. A politização, cada poder tentando se blindar, é uma coisa. O presidente da República nomeia para o Supremo só pessoas da sua confiança. Isso quer dizer o quê? Pessoas que não votarão pelo seu impeachment. O Supremo diz que só ele, o Supremo, pode decidir essas coisas se blindando. E o Congresso tenta passar leis que blindam os parlamentares. Aí o país não funciona nunca. Uma democracia como essa, cada um por si e quem por nós todos. Gurizada, nós brasileiros de bem estamos muito preocupados, mas eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês. Imaginem senadores corruptos que têm processos no STF como estão hoje. Porque pensem comigo, a partir do momento que eles não têm mais a prerrogativa, ou seja, eles não têm mais uma moeda de troca para não caçar ministro do Supremo, que é o que acontecia hoje, né? Tem processo lá e olha, eu não te caço, mas tu também não toca meus processos para frente. Agora isso acabou. Segundo a liminar do Gilmarzinho Mendes, ele disse o seguinte: quem tem que pedir o impeachment é o PGR, que a gente sabe que não vai pedir jamais. Então, os corruptos do Senado abram o olho, porque agora os ministros do Supremo podem pegar vocês e vocês não vão ter nada o que fazer. E é justamente o que vocês merecem. Tem muita gente aqui que merecia estar na cadeia. Não só por ter roubado, mas por ser covarde, ter se acadelado esse tempo todo perante o que tem acontecido no Brasil. Gente, isso daqui que acabou de acontecer é muito grave. O STF acaba de dar uma rasteira no Senado Federal. Gilmar Mendes determina que apenas PGR pode pedir impeachment de ministros do STF. Essa decisão monocrática em liminar é um verdadeiro golpe de Estado. O ministro Gilmar Mendes acaba de dizer que quem manda no Brasil é o STF e que o povo não detém mais o poder. Essa decisão, que será convalidada no dia 12 de dezembro no plenário, tem uma finalidade: esvaziar o poder do Senado Federal, que é o povo. O que o STF já está prevendo com essa decisão? Ainda que o Senado Federal, em 2027, tenha 2/3 da direita,
o Senado não conseguirá impeachment de um ministro do STF. É disso que se trata. Essa decisão do STF é para blindar ministros do STF contra impeachment. Porque o Senado Federal, na prática, não terá mais como processar e julgar ministros do STF por crime de responsabilidade. Na prática, o Senado não conseguirá impeachmentar ministros do STF. Por quê? Porque só o PGR poderá denunciar um ministro do STF por crime de responsabilidade. Ou seja, só o PGR pode pedir o impeachment de um ministro do STF. E se só o PGR pode pedir o impeachment de um ministro do STF, significa que o Senado Federal nunca terá um pedido de impeachment a julgar. O Senado Federal nunca conseguirá processar e julgar um ministro do STF por crime de responsabilidade. O Senado Federal nunca conseguirá impeachmentar um ministro do STF porque nunca terá uma denúncia contra um ministro do STF. Vocês acham que o PGR vai pedir impeachment de ministro do STF? Vocês acham que algum PGR vai denunciar ministro do STF por crime de responsabilidade? Nunca! Ou seja, o Senado Federal não valerá de nada, porque não tem como instaurar processo de impeachment contra um ministro do STF sem que haja um pedido. E se só o PGR poderá fazer o pedido, então nunca o Senado Federal terá um pedido a instaurar um processo de impeachment. Então o Senado Federal não terá como instaurar processo de impeachment contra ministros do STF, ainda que o Senado tenha 2/3 da direita, porque não terá pedido capaz de instaurar o processo. Vocês estão entendendo a gravidade disso? E por que que o Gilmar deu essa decisão? Ele deu essa decisão, literalmente, para impedir que o Senado consiga instaurar processo de impeachment contra ministro do STF. Como que era isso? Como que a lei diz que tem que ser? Artigo 41. É permitido a todo cidadão denunciar perante o Senado Federal os ministros do Supremo Tribunal Federal pelos crimes de responsabilidade que cometerem. Cidadão é qualquer pessoa que tenha título de eleitor. Então, qualquer cidadão pode denunciar um ministro do STF no Senado Federal. O Senado Federal, então, com essa denúncia, instaura processo de impeachment. Sem uma denúncia, o Senado não pode instaurar processo de impeachment. Então, se só o PGR pode denunciar, nunca mais teremos denúncia, o Senado não pode instaurar processo de impeachment. Mas, Jeffrey, e esses pedidos de impeachment que lá estão? E essas denúncias que lá já estão? São 30 pedidos de impeachment. Rasguem essas denúncias e joguem no lixo, porque com essa decisão do Gilmar, essas denúncias perderão a validade, eficácia, não valerão de nada. Só as denúncias feitas pelo PGR é que o Senado Federal poderá usar para instaurar processo de impeachment. A Constituição Federal diz o seguinte: compete privativamente ao Senado, inciso 2, processar e julgar os ministros do STF. Ou seja, cabe ao Senado só o processo e julgamento. O Senado precisa ser provocado. E a lei dos crimes de responsabilidade diz que todo cidadão pode provocar o Senado. Então, de nada vale mais esse artigo 52 da Constituição Federal. Porque se o Senado não pode, de ofício, não pode por conta própria, instaurar processo de impeachment sem denúncia, significa que o Senado, então, ainda que tenha 2/3 em 2027, não poderá instaurar processo de impeachment sem a denúncia. Porque o PGR não vai denunciar e o povo não pode mais. Compete ao Senado o processo e julgamento. Então, havendo uma denúncia, o Senado processa e julga ministro do STF por crime de responsabilidade, que é o famoso impeachment. Veja que a Constituição reserva ao Senado o processo e julgamento. Isso significa que a Constituição reserva ao povo. Isso daqui é a exteriorização do poder do povo.
O povo faz o impeachment de uma autoridade quando essa autoridade abusa do poder, quando essa autoridade desrespeita a Constituição. Quando o Estado, então, se volta contra o povo, a Constituição diz que o povo retoma o seu poder por meio do impeachment. Quando uma autoridade abusa do seu poder contra o povo, é o impeachment que o povo tem à disposição a retomar o poder. Por isso que a legislação diz que o povo pode denunciar um ministro do STF. Em uma democracia, o poder é do povo. O que essa decisão do Gilmar Mendes está fazendo é esvaziar o poder do povo. Isso é um Estado totalitário. Você tirar o poder das mãos do povo, isso é uma tirania. Isso é um Estado totalitário. Nas democracias, o Estado serve ao povo e não o povo serve ao Estado. Na democracia, o poder emana do povo. É o povo que detém o poder. Por isso que é o povo que fiscaliza as autoridades. É o povo que fiscaliza o Estado. É o povo que denuncia uma autoridade. O Gilmar disse que o povo não pode mais fiscalizar, denunciar as autoridades. Ou seja, não somos mais uma democracia por essa decisão do Gilmar Mendes. Se o povo não pode fiscalizar uma autoridade, se o povo não pode denunciar uma autoridade, estamos em uma ditadura. Essa decisão do Gilmar Mendes é a exteriorização de que estamos em uma ditadura, onde o povo não detém mais o poder e o povo sequer pode denunciar uma autoridade que abusa do poder. É absurda essa decisão do Gilmar Mendes. Essa decisão do Gilmar Mendes é motivo para instauração de processo de impeachment contra ele. Por quê? Porque essa decisão do Gilmar Mendes, por si só, já pode configurar um crime de responsabilidade por estar extrapolando suas atribuições, o seu poder. É um poder invadindo o outro. Veja, o STF tirando o poder popular, isso pode configurar um golpe de Estado. Isso pode configurar um crime de responsabilidade. Isso por si só já é motivo de impeachment desse que proferiu essa decisão. Porque está esvaziando o poder popular. Artigo 1º da Constituição da República. O poder emana do povo. O Gilmar Mendes está revogando o artigo 1º da Constituição da República, dizendo que o poder não é mais do povo. Veja a gravidade disso. Isso é, sim, muito grave, podendo, inclusive, ser motivo suficiente para a instauração de impeachment. E o Gilmar Mendes, nessa decisão que ele deu, ele vai além. A decisão dele blinda, inclusive, essa decisão dele. Olhem só. A liminar do decano impede ainda que o mérito de decisões judiciais proferidas por ministros do STF seja usado como argumento para a denúncia de crime de responsabilidade. Olha o que ele está dizendo. Uma decisão de um ministro não poderá ser utilizada como argumento para impeachment. Um ministro não pode ser impeachmentado por uma decisão que der. Mas ministro faz o que além de dar decisão? Ele acaba de dizer, inclusive, que ministro do STF não pode ser impeachmentado. É isso que o Gilmar disse. O Gilmar Mendes acaba de dizer que ministro do STF não pode ser impeachmentado. Se o ministro do STF não pode ser impeachmentado por uma decisão que der, o processo de impeachment contra o ministro não pode ser por alguma decisão que o ministro tenha dado em um processo. Significa que, ainda que o PGR denuncie o ministro do STF por crime de responsabilidade e peça o impeachment de um ministro do STF, o ministro do STF não poderá ser impeachmentado se a denúncia for por alguma decisão que o ministro deu. Gente, acabou. Essa decisão do Gilmar, que será validada pelo plenário, ela literalmente diz que o STF manda no Brasil. Essa decisão é: o STF é o dono do Brasil e ninguém fiscaliza e controla um ministro do STF. Pode chamar isso daqui de golpe de Estado. Eu sou Jeffrey Chikini, sou advogado, e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Como ocorreu na Venezuela, convenhamos. Depois de dominar o Executivo e o STF, só falta o Congresso para que o PT oficialize o domínio total no Brasil. Porque o que está faltando hoje para o PT é o Legislativo.
pegar um gancho nisso que o Ramage falou com relação ao legislativo e relembrar esse texto aqui que eu escrevi em fevereiro de 2024. Dirceu 2026, o plano petista para a presidência da Câmara. Pouca gente me seguia nessa época aqui, minhas contas estavam caindo o tempo todo, então eu não tinha como ter voz. Nessa época aqui, foi logo depois da fraude eleitoral, né, que tirou o Bolsonaro da presidência, e o pessoal ainda não tinha entendido muito bem o que o PT estava querendo fazer. Tanto é que eu me lembro que o Marco Antônio estava sozinho falando de começar a ter manifestação, não tinha manifestação ainda nessa época, o pessoal estava com medo, logo depois do 8 de janeiro, um ano depois, né? E eu escrevi esse texto aqui, ó, o Congresso é a última ameaça a ser abatida pelo PT. Olha o que eu escrevi em fevereiro, 7 de fevereiro de 2024, Ramage. Tá ali o Dirceu, e eu coloquei, após anos afastado da vida pública, atuando intensamente, mas nos bastidores do PT, o ex-ministro da Casa Civil e um dos maiores líderes da história do PT, atrás apenas de Lula, Dirceu decidiu retornar ao cenário público. Ele está marcando presença na mídia, concedendo entrevistas, escrevendo artigos de opinião, participando de transmissões ao vivo, comparecendo a eventos de esquerda. Fica claro que Dirceu é movido não apenas pelo desejo de agitar e dominar o legislativo, mas também por dois motivos adicionais: reabilitar seu legado criminoso e preparar o terreno para uma possível candidatura ao Congresso em 2026. Não tinha ninguém falando isso na época. Ninguém. Eu saquei. Em janeiro, a equipe jurídica de Dirceu, liderada pelo advogado de defesa criminal Roberto Podval, entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal ao ministro Gilmar Mendes, anotem esse nome, para anular 2 condenações da Operação Lava Jato. Eles estão jogando a mesma carta usada pelos defensores de Lula, argumentando que as evidências mostram claramente que Sérgio Moro e Deltan Dallagnol não teriam imparcialidade na perseguição a Dirceu, alegando viés político em sua busca. A equipe jurídica do Dirceu está apostando alto na anulação dessas condenações. Não tinha acontecido ainda, tá? Não tinha ainda. O que restauraria seus direitos políticos e abriria caminho para uma candidatura em 2026. No programa Diálogos com Mário Sérgio Conte, eu sou obrigado a ficar assistindo essas porcarias, né? Na época, o petista da Globo News disse assim pro Dirceu, Dirceu disse para ele que não descarta a possibilidade de se candidatar, dizendo que cabe ao PT e ao Lula decidir. Isso é bem o estilo do Dirceu. Ele vira e fala assim, não, mas eu pretendo, mas não cabe a mim, cabe ao Lula e ao PT, ou seja, ele dizendo, e ele mesmo vai aprovar, né? A frase dele, tá? Perdão, a frase dele não, do Emílio de Souza, que é deputado do PT. Dada a situação de hoje, ele tem muito a contribuir, ele seria naturalmente um líder no Congresso. Você começa eu sou obrigado, né? No sentido de que vocês nos pagam para isso, né? Eu sou obrigado a ficar vendo Emílio de Souza, Globo News, o Lacombe ainda mais do que eu, para ficar trazendo essas pérolas. Hoje a Giza não deixou, não. Hoje, que bom. Parabéns a Giza. Hoje não liga esse negócio na Globo News, não. É melhor aceitar, né, cara? É isso aí. E aí, olha a dica que o Emílio de Souza já disse. Porque, vamos traduzir aqui. Ele não disse, dada a situação de hoje, ele tem muito a contribuir. Ele está dizendo, o Dirceu precisa contribuir com a situação atual. É isso que ele quis dizer. E quando ele diz, ele seria naturalmente um líder no Congresso, ele está dizendo, o Dirceu precisa ser o líder do Congresso. Aí, eu não vou ler o texto todo aqui, porque não preciso, o texto é de fevereiro, né? Aí tem a briga lá com a Haddad. E aí começa, esse finalzinho aqui que eu escrevi. Embora Dirceu possa ser o nome que faltava para a direita explicar o domínio comunista no país para um eleitor turista e desinteressado pela política, o PT sabe que precisaria ter um presidente na Câmara que não repita o que fora feito com Cunha. Porque o cenário natural do que está acontecendo agora no Legislativo, e aí eu quero até ouvir o Ramage com relação a isso, o cenário natural é, à medida em que o Centrão não for ouvido pelo PT, o Centrão vai tentar impedir o PT
de se consolidar para sempre. Porque o Centrão gosta do PT quando ele faz parte da suruba. Quando ele também é alvo na suruba, ele não gosta. Então, assim, quer ferrar o Bolsonaro? Pô, legal, muito bom. Quer ferrar o Ramais? Isso aí. Quer ferrar o Daniel Silveira? E o Eduardo Bolsonaro? Não tem problema. Quando começam a ferrar o deles, aí eles não gostam. Aí eles querem mudar a música, eles querem mudar as dançarinas, eles querem mudar o tipo de ticket para pegar a bebida. Aí a festa fica meio estranha. Festa estranha com gente esquisita, não tô legal, não aguento mais birita. Aí começa a tocar o Renato Russo. E mais, algumas alas do PT querem um pedido de impeachment para preparar um contragolpe a um golpe inexistente e assim refazer leis, fechar o Congresso. Eu presumi isso aqui, tá? O PT quer algum tipo de pedido de impeachment para fechar o Congresso. Escreve o que eu tô falando. Se rolar um pedido de impeachment, o PT vai ficar feliz porque ele vai poder fechar o Congresso. De ministro do STF, você diz? Não, do Lula. A desculpa que o Lula precisa hoje para fechar o Congresso é o quê? Esse Congresso não está mais atuando como deveria. Porque tem 2 exilados, tem não sei o quê, tem não sei o quê. 3. 3 exilados. Parlamentares só. Parlamentares, que é a Zambelli, o Ramagem e o Eduardo. E aí, olha o que eu disse. Eu escrevi isso aqui. E mais, algumas alas do PT, eu não digo querem, né, mas desejariam um pedido de impeachment para preparar um contragolpe a um golpe inexistente e assim refazer, leia-se, né, refazer o Congresso, como ocorreu na Venezuela. Convenhamos, depois de dominar o Executivo e o STF, só falta o Congresso para que o PT oficialize o domínio total no Brasil. Porque o que está faltando hoje para o PT é o Legislativo. Eu só acho que o PT não domina o STF. Eu acho que é o STF que domina o PT. A gente já teve uma discussão sobre isso. Lembra? Acho que a gente discordou nisso, né? Eu discordei porque o STF não derruba avião. Exatamente isso. eu não tava me lembrando qual tinha sido o argumento. O meu argumento foi esse: o STF não derruba avião. Tem muito desse seu longa. Você tem razão, Alan. Você tem o longa. Qual é a aliança? A aliança é STF-PT ou é PT-STF? O STF está com mais poder do que o PT. O Lula só foi colocado ali para tirar o Bolsonaro. Esse foi o grande esquema. Então tem muito para a gente conversar aqui. A questão da Lava Jato, o Sérgio Moro ali, tinha muito de destruir o PT e realmente, porque depois do Fernando Henrique, o Teatro das Tesouras tomou a volta do PT. E o PSDB não voltou mais. Então tem muito dessa volta do PSDB, porque o PT é uma corrupção em magnitudes globais, das maiores corrupções. Então foi tirado, foi colocado preso. Mas como surgiu o Bolsonaro, foi algo inesperado para eles. Alckmin era a saída deles já certa para ir para a presidência. Veio o Bolsonaro, então o STF começou a se sentir fragilizado nesse poder absoluto deles, junto às oligarquias, destruindo o Brasil. Eles tiveram que tirar o Lula do poder. Hoje o STF tem mais poder do que o PT, mas o PT é bem um longa-manos. E que a gente sabe que o STF também é um pouco de fachada de todo esse poder que é conjunto. A Faria Lima está toda envolvida nessa questão também. Por isso que uma Magnitsky é tão importante, porque a Faria Lima só pode deixar de largar a mão do STF depois que os bancos forem sancionados. No Brasil, há uma concentração bancária no mundo que é a segunda maior do mundo. Nem a China tem uma concentração bancária como o Brasil tem. São 5 grandes bancos que preferem estar com o Lula, porque não querem o progresso do Brasil, apenas a rentabilidade que o Brasil possa colocar. Então, hoje, o STF domina mais o PT, e o PT é um grande longa-manos. E aí a gente entra o que o Alan estava falando. Eles precisam de uma pessoa que concentre essa força. Não é um Lindbergh, que acaba sendo um arauto do STF, um trapalhão que está naquele momento de que tá, tudo que ele faz contra o parlamento é em benefício do STF. Tanto que o Hugo Mota rompeu com o Lindbergh. Nenhum dos líderes do PT tem essa estatura do José Dirceu. José Dirceu é aquele estrategista de destruição do Brasil, de deixar o brasileiro na miséria
e apenas para a concentração do poder. Eles precisam dessa pessoa. José Dirceu, ele estava nos 2 maiores escândalos do PT. Estava no Mensalão, acho que ele foi indultado, estava no Petrolão e foi anulado, e com certeza ele estava nos demais, muito provavelmente ele estava nos demais, nas mais complexidades desse serviço de engenharia, de empreiteiras no exterior, que acabou não sendo desvendado, acabou sendo reprimido, mas não desvendado. Então, um José Dirceu ali no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, aglutinaria para tentar fazê-lo, inclusive, presidente da Câmara, que eu acho que hoje em dia é muito difícil. Porque o Centrão age distintamente. O que o Centrão quer? Ele não... Porque o PT representa a esquerdalhada, os canalhas e os ignorantes. A direita representa os conservadores, os liberais, que querem o melhor para o país. O Centrão ele não representa diretamente as pessoas que votam nele. Ele só representa aquelas pessoas de suas localidades. Então o Centrão, o que ele precisa? De custeio e emendas para se eleger. O PT destrói o Brasil. Vai acabar com o Brasil, não vai haver mais custeio nem emendas. Então o PT está começando a fazer chantagem com os líderes do Centrão. O Centrão precisa abraçar a direita. Foi aí que o Eduardo Bolsonaro botou para quebrar e acabou com esse projeto do Centrão de deixar Bolsonaro como refém, preso, e aprovar uma dosimetria e ter aceitação do Bolsonaro, do candidato do Centrão. O Centrão teve que se segurar, só pode vir para a direita, porque representa os valores da população, e não quebra o Brasil, pelo contrário. Então, o Centrão está nessa agora de, olha, nós vamos ter que salvar Bolsonaro. Vão acordar ou não? E não é por uma bondade ao Bolsonaro, mas por pragmatismo de sobrevivência deles. Então, a direita está com um ponto de virada. Nós temos que forçar, cobrar esses presidentes das 2 casas de aprovar a anistia ampla, geral e restrita. E não depois da eleição presidencial. Antes, agora, para nós termos uma eleição com a oposição legitimada para tentar ganhar essa eleição de 2026. Não, e ter o Trump apoiando o Bolsonaro. Exato. Vocês acham que o Trump vai fazer diferente do que ele fez com a Honduras? Ele vai fazer muito mais. Tu acha que ele não vai mandar gente no Brasil para poder olhar e verificar se as eleições estão ocorrendo da maneira certa? Gente, não é possível que o pessoal não entendeu isso ainda. Eu fico impressionado. Agora era para a direita estar vindo com tudo pela anistia e pela reversão da inelegibilidade do Bolsonaro. É a grande chance que a gente tem de se livrar da esquerda. É a grande chance, a gente não tem ideia. Isso não aconteceu antes. Nem na primeira eleição do Bolsonaro a gente tinha essa chance. Porque agora a gente tem um respaldo do governo americano que tem o Donald Trump à frente, que sabe, tá, exatamente o que é a esquerda latino-americana, que sabe da conexão da esquerda com o narcoterrorismo internacional, que tem um secretário de guerra que está disposto a encarar os narcoterroristas, que tem um secretário de Estado que está disposto a sancionar quem apoia o narcoterrorismo. Assim, se eu sonhasse, se você me falasse, tá, há 1 ano e meio, tá, talvez até um pouco menos, que a gente estaria nessa situação em 2026, eu falava, você é maluco. Isso é sonho, isso seria o mundo fantástico da direita no Brasil. Ou seja, todas as possibilidades, tudo aquilo que a gente sempre quis ter, hoje nós temos. E aí qual que está sendo o problema? Está sendo interno, dentro da própria direita. Cara, isso é de uma mesquinharia, de uma falta de visão de nação que é impressionante. É impressionante a mesquinharia que a gente está vendo dentro da própria direita. O pessoal está pensando em eleição, em coligação partidária, em fundo eleitoral. Vocês têm noção do que seria a libertação do Bolsonaro e uma reversão da inelegibilidade do Bolsonaro? Seria notícia no mundo inteiro. Você não precisava se preocupar nem com fundo eleitoral, nem com nada. Seria uma eleição assim de lavada.
ainda mais com pessoas do governo americano lá no Brasil, tá? Para garantir que a votação ocorresse da maneira certa. Semana passada foi aquele mar de lamentações do consórcio, de que a gente não pode continuar no caminho que nós estamos seguindo, né? Que o Supremo tem que voltar, tem que ter um pouco de autocontenção. E agora foi a vez do Joel Pinheiro. Acompanhando sua colega de Folha de São Paulo, Lígia Maria, ele veio falar que ele vai perguntar, né? Quem que vai conter o Supremo? E o que essa matéria tem de diferente? Tem algo, eu te garanto. Eu te garanto. Ela começa bem padrãozão. Aí o Joel coloca, né? Quem pode conter o Supremo por fora é o Congresso, seja pela votação de novos ministros ou outras vias. Esse subtítulo, eu acho que já dá uma dica do que tem de novo nisso daqui, né? Quem pode conter? E o Joel se predispõe a trazer respostas, não apenas tecer as críticas. Na ausência da autocontenção, legislativo não deve se furtar de agir. E o que é que Joel Pinheiro quer falar com isso? Vamos dar uma olhada. Aí você vê, né? Uma série de bons artigos, Malu Gaspar, Pablo Hortelado no Globo, Schuller no Estadão, Lígia Maria aqui na Folha, tem debatido os possíveis abusos do Supremo no contexto da trama golpista. Agora que Bolsonaro foi condenado, era do Supremo conter os abusos que foram necessários para condená-lo e voltar à normalidade. Claro que a própria justiça não pode jamais aceitar esses termos, pois seria admissão de uma justiça parcial e, portanto, injusta. Mas é assim que o debate público tem tratado a questão. Não vi ainda argumento decisivo para a premissa central, a de que os abusos do Supremo foram necessários, decisivos para as condenações, né? Ninguém veio conseguir provar que realmente foi necessário abusar do poder. Ninguém conseguiu provar com nada. Aí ele até diz, né? Lembrando que todos têm suas justificativas jurídicas, que muitos não param de pé. Em alguns casos, é obviamente falho essa história aí que tinha que passar por cima da Constituição para salvar a democracia. Tanto a decisão de levar o caso para a primeira turma, em vez do plenário, e a decisão de Moraes de não se declarar impedido para julgar o caso, são decisões frequentemente apontadas como abusivas. Independentemente de se a crítica é correta ou não, elas foram irrelevantes para o resultado final. Os golpistas terminaram condenados de qualquer jeito, mas e se os inquéritos de ofício mantidos durante a longa omissão da PGR? Aqui tem uma mentira. Eu já falo, né? Sem eles haveria denúncia e o caso? Talvez nunca saibamos. Esse papo de omissão da PGR é balela. É balela. Conversa mole. Você pega o governo Bolsonaro, tudo que aconteceu, não teve nada, não teve ato antidemocrático, toda aquela ladainha que eles inventaram para justificar esses inquéritos, é tudo papo furado. Até porque o inquérito das fake news, ele não foi aberto para conter nada. Ele foi aberto lá atrás, 2019. O primeiro alvo é a revista Cruzoé. Então nada tem a ver com a omissão da PGR. Pelo contrário, a PGR pediu, né, o arquivamento desses inquéritos. A própria Raquel Dodge. Não é nem para falar que foi o Aras. Mais relevante do que julgar o passado é consertar o que está errado para o futuro. Eu acho que também é importante julgar o passado. Eu me importo muito, sabe? A história é importante. A história é importante. Se não fosse importante, a própria esquerda não tinha feito uma comissão da verdade. E aqui é pelo menos 3 frentes em que o Supremo precisa se corrigir, se conter ou ser corrigido e ser contido. Eu nem grifei, mas pega a canetinha aqui, né? Ser corrigido e ser contido. É aquela coisa, né? O Joel Pinheiro já tá começando a falar, ó, se não for por bem, vai ter que ser por mal. Antes de eu adentrar mais nessa história, aí ele diz, né? O primeiro são as penas duríssimas dadas às vítimas do 8 de janeiro. Que muitos são maiores de que assassinos e estupradores. Maiores, aliás, de que a diversos condenados dos núcleos da trama golpista, supostamente os planejadores e responsáveis de que os invasores foram mera massa de manobra. O Joel Pinheiro foi uma das pessoas que perguntou e questionou, junto com outros jornalistas, o Pablo Hortelado é um deles, qual são as provas que conectam, né, o núcleo da trama golpista 8 de janeiro. Alguém consegue provar que tem relação onde Bolsonaro está envolvido, Heleno, Braga Neto, como isso se conecta 8 de janeiro?
O segundo são os inquéritos de ofício, que seguem abertos, muito depois que todos os fatos que eles supostamente queriam investigar já se encerraram. Já deveriam ter sido encerrados, que o sejam agora. O terceiro é a suspensão de contas de redes sociais como medida cautelar por conta de alguma opinião indevida, decisões monocráticas, liminares, tomadas de forma sigilosa e por prazo indeterminado, seja pelo Supremo ou pelo TSE. Ninguém nem sabe exatamente quantas pessoas estão sem acesso às suas redes. É verdade que a censura parece ter parado, embora seja impossível sabê-la ao certo devido ao sigilo, mas a possibilidade de que possam voltar no futuro é grave. Ano que vem teremos eleições novamente. A censura correrá solta? E aí que vem, para fechar com chave de ouro, que é o que está no subtítulo do artigo, né, no subtítulo. Não é de hoje que se espera autocontenção. A promessa vem desde o início do mandato do Barroso. Se ela não vier, quem pode conter o Supremo por fora é o Congresso. Seja pela votação de novos ministros, com mentalidade diferente, pelo impeachment dos atuais, ou por PECs que mudem as atribuições da Corte. Na ausência da autocontenção, ele não deve se furtar de agir. Eu já critiquei isso muitas vezes, em especial naqueles editoriais do Estadão, né, que banca de escandalizado. A imprensa fala, ai, tem esse problema, ai, tem isso, ai, tem aquilo outro. Aí eu falo assim, vai autocontenção. E se não tiver autocontenção, vai fazer o quê? Qual o caminho? Qual a solução? Porque até então, as únicas pessoas que ofereceram algum tipo de solução para o que está acontecendo foram os bolsonaristas, que pregam, inclusive, mudanças no funcionamento do judiciário, uma reforma, né, jurídica no país, reforma do judiciário, impeachment. Como última alternativa, eu não consigo me lembrar um único texto de alguém do consórcio colocando no papel que, cara, se não tiver autocontenção, talvez um dos caminhos realmente seja o impeachment. Isso daqui é a primeira vez que isso acontece, eu acho que, o quê? 7 anos, quase? Basicamente 7 anos, 2019 para cá. Primeira vez que eu vejo alguém colocando na imprensa a possibilidade disso aqui realmente ser uma das soluções, porque já tá num ponto assim do inaceitável, já rompeu os limites do inaceitável. Parece que a janela de Overton, né, está se movimentando e cada vez mais tá difícil de defender essas posições. Eu quero ver se esses inquéritos vão ser encerrados. Uma vez que esses inquéritos se encerrarem, abrir outro de ofício, vai ficar mais difícil. Vai ficar mais difícil. Ainda tá muito ruim, mas vamos ver, né? Se as coisas tendem a melhorar. Aqui só ficou repetido o último parágrafo. Aí eu não sei se motivado pelas matérias que saíram nos últimos dias, né, na imprensa brasileira, Dom Pedro III estava lá no evento do CNJ para falar o seguinte: o judiciário brasileiro sofre ataques porque é o mais forte do mundo. Ele afirmou nesta terça que o judiciário brasileiro sofre ataques contínuos porque se tornou, segundo ele, o mais forte do mundo. O ministro comentou pesquisas recentes sobre a percepção pública do sistema de justiça e disse que os levantamentos precisam ser analisados considerando um contexto. Qual o contexto? De mais de uma década de muito dinheiro financiando massiva desinformação contra o poder judiciário. Aí eu me pergunto que dinheiro é esse, né? Para onde? Porque a grande mídia, que é que realmente fala com a população, só recebe patrocínio de quê? De banqueiro, de campeão nacional, né? Então, ele está sugerindo que os banqueiros do Brasil é que estão fazendo desinformação contra o judiciário. A informação muito perigosa, né? Eu gosto tanto de banqueiro. Gosto tanto de banqueiro, ministro. Aí outra fala dele, né, que ele foi aplaudido. Ele defendeu salários mais dignos para os juízes. Porque, rapaz, o juiz está passando fome. Né? Não dá para ter uma vida digna sendo juiz no Brasil. Aí aqui está um infógrafo produzido pelo Poder 360, que você vê aqui o rendimento de juízes, né? Conforme o tempo foi passando. Você vê que desde que Lula tomou posse aqui, ó, olha o gráfico, olha a linha subindo, né? Rendimento líquido dos juízes.
A remuneração dos ministros do Supremo, que é o teto constitucional, 46.400. 46.400. Mas a média no Brasil, né, junto ao salário mais penduricado, tem 65.500. Mas isso não é digno. Não é digno. Eu realmente acho que não é digno um país como o Brasil, um juiz não receber pelo menos 6 dígitos. Tinha que ser acima de 100 mil reais. É muito pouco para um juiz. A importância que eles possuem para salvar a democracia brasileira. Eles estão sempre salvando a democracia brasileira, como você vê aqui, ó. Essa foi sensacional. O nosso grande ministro Dias Toffoli decretou sigilo e transformou em caixa preta a ação de Vorcaro. Nosso menino Vorcaro do Banco Master. Aí tá ali. Toffoli decidiu colocar em sigilo a ação movida pela defesa de Vorcaro contra a operação autorizada pela Justiça Federal de Brasília, que o levou à cadeia. Toffoli já participou de evento jurídico em Londres, que contou com o patrocínio do Banco Master, ocorrido em Londres no ano passado, e até hoje, nosso companheiro Toffoli não esclareceu quem bancou suas despesas na ocasião. Você é mulher dele, é? Você é mulher dele? Porque nem a mulher dele precisa saber quem que tá bancando ele. Eu não quero saber. Assim, eu não consigo entender qual é a necessidade de saber quem que tá bancando o companheiro Toffoli. Você é a mulher dele? Na última quinta, os advogados de Vorcaro acionaram o Supremo com a reclamação, que serve, entre outras coisas, para garantir que decisões da Corte sejam respeitadas por instâncias inferiores. A reclamação de Vorcaro alega que a Justiça Federal de Brasília não é o foro competente para cuidar das investigações que o levaram à cadeia e quer que o caso suba para o Supremo. Foi para o Supremo por conta de um contrato imobiliário apreendido pelos investigadores que mencionam o deputado federal João Bacelar, do PL da Bahia, que inclusive em 2022 foi ajudado pela turma do Valdemar, do PL Raiz, na reta final. Inclusive não só foi ajudado, como trabalharam para atrapalhar a candidatura do André Porciúncula. O Didi sabe disso, que o Didi estava no processo da eleição de 22. Pergunta pro Didi, pede pro Didi contar essa história, porque ele viveu isso mesmo. Ele realmente viveu, ele participou da campanha, rodou o estado. Conte, Didi, conte pra galera aí o que aconteceu na reta final. O processo foi autuado inicialmente em segredo de justiça, mas após o blog revelar na última sexta a ofensiva jurídica de Vorcaro, Toffoli aumentou o nível de restrição na divulgação de informações e colocou o processo como sigiloso no mesmo dia. No mesmo dia. Sigiloso. Só que, eu não sabia disso, que eu era leigo, sigilos tem níveis, né? Sigiloso, sigilosinho, sigiloso, muito sigiloso e super secreto, só para o 007. Aí tá ali, né? Uma escala de 5 níveis que começa com processo público, né? Sem sigilo nenhum, e termina em 4, que é o sigilo máximo. Toffoli tirou a ação do segredo de justiça, que é o nível 1, e colocou como sigilo padrão, que é nível 3, o segundo mais alto de todos. Na prática, com o aumento do sigilo imposto por Toffoli, nem mesmo informações mínimas, como as iniciais do autor da ação ou a relação completa dos advogados que até então apareciam no sistema, ficaram mais visíveis. E não só isso, agora não será mais possível obter informações sobre o andamento processual no site do Supremo, como a entrada de novas petições e até mesmo a existência de decisões judiciais. Você não vai saber se teve alguma decisão, você não sabe. Para salvar a democracia. Ah, mas e agora? Não importa. Você é parte do caso? Você está envolvido? Então para que você quer saber? Viva na ignorância. E agradeça. Com o aumento do grau de sigilo, só os advogados, o Ministério Público, quando foi intimado, e o universo restrito de servidores do gabinete do Toffoli e do Supremo poderão acompanhar o passo a passo do processo. O processo de Vorcaro virou, portanto, uma espécie de caixa preta, o que provocou o estranhamento supremo. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Um caso envolvendo um banqueiro, a nata da Faria Lima. Aí veio o Alexandre Schwartzman. Não conheço palavrões suficientes para expressar minha opinião a respeito.
Aí a Ilona Bexhazy muito bem relembra, né? Que fofinho ver os isentões, que tinham medo dos palavrões de indignação do Bolsonaro, querendo expressar seus sentimentos mais profundos de raiva contra a corrupção e opressão, e agora sentem medo do monstro democrático que eles mesmos criaram. Sobre subir pro Supremo, né? O Mário Sabino escreveu um texto longo, mas ele fez a pergunta importante, né? É o seguinte: o Supremo fará justiça ao banqueiro. Só o Supremo tem a necessária serenidade para julgar Daniel Vorcaro. As demais instâncias do judiciário têm preconceito contra riscos como ele, né? E o Mário Sabino diz, né? Por que será que o banqueiro Daniel Vorcaro quer tanto que o seu caso suba diretamente para o Supremo? O lógico não seria ele preferir ter mais 2 instâncias para poder se defender, né, em caso de condenação, vai com calma, né? Talvez até 3 instâncias, se houvesse apelação final ao próprio Supremo. Sabe, só o Supremo não se deixará contaminar pelo preconceito contra ricos, que graça nas instâncias inferiores do judiciário brasileiro, preconceito que pode ter contaminado também o STJ. Deixa eu só mostrar aqui que eu tô achando que ficou fora de ordem no vídeo. Deixa eu ver. Não, ficou fora de ordem não. Tá bom do jeito que tá. Aí você pergunta, se foi pro Supremo, bicho, foi pro Supremo. Aí você vê, né? Urgente. Escritório que defende Daniel Vorcaro tem desde 2021 Roberta Rangel, esposa do nosso bonitíssimo Dias Toffoli, como sócia. Ora, né? Que coincidência, né? Que eu logo na mão do Toffoli, que coincidência, meu Deus do céu. O Vorcaro é muito sortudo. O Vorcaro é sortudo demais. Aí vem o Felipe Moura Brasil, que trabalhou pra gente estar vivendo o caos atual, fingir que também tá escandalizado com o que tá acontecendo. Aí ele coloca, né, 2021. Roberta Maria Rangel é nova sócia do escritório Vard Advogados. Vard Advogados contrata nova sócia para a área contenciosa. Mulher de Toffoli formaliza sociedade em banca que atua em disputas bilionárias. Aí ele coloca em 2025, né? Advogados veteranos, em caso de grande repercussão, visitam Vorcaro na PF. Quem? O Alfredo Vard. Master. O detalhe que chama a atenção no habeas corpus, né? O Vard, advogados, né? Entra com esse habeas corpus. Defesa de Vorcaro vai ao STJ, onde estatísticas jogam contra o réu. Aí tá lá, né? Um dos advogados, o Alfredo Vard. Defesa de Vorcaro tenta levar caso Master ao Supremo por documento que seu deputado, enfim. Toffoli decreto de sigilo. Aí você tem que lembrar que o Alfredo Vard, além de ser amigo do Boulos, foi o primeiro patrão de Sérgio Moro quando ele deixou o governo. Eu acho que essa informação é muito importante. Não sei porque o Felipe Moura Brasil, né, defensor do Sérgio Moro, mente adoidado para apoiar o Moro, fica caladinho sobre isso. Que coisa, hein? Mas que coisa, hein? Sérgio Moro. Eu tô falando isso não à toa, não. Hoje a gente vai falar do Moro. Aí, o Mafinha postou esse print aqui ontem do Christian Lynch, que inventou o termo judicialismo de coalizão, porque ele fala que o presidencialismo de coalizão já acabou e agora o Lula, para salvar o Brasil, realmente tem que se juntar com o Supremo para passar acima do Congresso. Aí o Mafinha comenta que o Christian Lynch e o Pedro Doria talvez sejam as pessoas mais desonestas intelectualmente e sem caráter que existem no jornalismo brasileiro. E olha que temos o Guilherme Amado. Ele fala isso com base no quê? Veja como é o consórcio no Brasil. O que Alcolumbre, Lira, Mota, Tarcísio, o que a direita quer são mais Toffoli no Supremo, para poderem pintar e bordar, fazer negociatas à vontade com os corruptos da Faria Lima e fora dela, sem correrem o risco de responder perante a justiça. Por isso querem Supremo, PGR, PF e Receita nas mãos do Centrão. Esse é o grande projeto nacional do Centrão, uma república oligárquica voltada para o interesse pessoal da classe política impune e corrompida até a medula. Ô, gente, quem foi que indicou Toffoli foi o PT, né? Ele era advogado do PT também, né? Aí o Christian Lynch quer falar que a direita quer Toffoli no Supremo? Muita desonestidade, né, bicho? Minha Nossa Senhora. Já cansa. Aí o Ramagem fez um breve comentário
sobre o ocorrido em 2020, né? E também fala algumas coisas do governo Bolsonaro. O gabinete da direita aposta falando o seguinte, né? A Madi explica por que Bolsonaro não insistiu em nomeá-lo para chefiar a PF. Eu mesmo lhe disse que não poderia desobedecer ao Supremo por entrar em crime de responsabilidade. Bolsonaro se viu sem retaguarda, Forças Armadas, sem retaguarda, blá, blá, blá. Enfim, vamos aqui ouvir juntos. O que aconteceu ali? Ali todos sabemos hoje que ali foi uma grande interferência do judiciário a uma nomeação lícita que é do presidente da República por lei. Eu atendia todos os requisitos de ser delegado classe especial da carreira, com nada que desabonasse, e mais um currículo que eu passei por vários estados da federação, fiz várias operações, um grande currículo ali. Ali foi o início que se sabe da porteira que se abriu para o STF gradativamente e estrategicamente se opor ao executivo do Bolsonaro e ao Congresso Nacional, mas a gente sabe que antes, porque foi em meados, ali foi em abril de 2020. Todo o início do governo Bolsonaro já se iniciou sob o julgo do STF, com arbitrariedade, cobrança, tentando derrubar o presidente Bolsonaro. Muito que a gente tem para trazer aqui é que não se iniciou nem com o Alexandre de Moraes, foi quase uma continuidade. O próprio Celso de Mello, antes ministro do Supremo, já havia iniciado uma possibilidade do Bolsonaro ter sua chapa invalidada desde 2018. O sistema já queria tirar o Bolsonaro lá de trás. O que a gente sabe, o Bolsonaro mesmo me falou, que naquela época a gente conversou muito, logicamente, e que eu colocava para ele que o senhor não pode desobedecer às questões do STF, que o senhor entra em crime de responsabilidade, é o impeachment. Eu, como diretor-geral, eu posso desobedecer, porque tem uma exceção, eu demonstro a verdade, e aí toda a questão judicial de uma desobediência, a gente acaba demonstrando e não cumprindo as ilegalidades do STF. O Bolsonaro se viu naquele momento sem retaguarda. Sem retaguarda já das Forças Armadas e sem retaguarda das suas instituições que estavam à sua volta. Dali ele tentou resgatar e até alterou diversas pessoas ali, tem muito para falar, demonstrar sobre essa questão, mas ali ele viu que ele não tinha apoio para bater de frente ao sistema. Ficou tentando o seu governo inteiro. Então, ameaça internacional também. Né? Exatamente. Havia um apoio dos Estados Unidos. Né? O Trump havia perdido a eleição muito pelos acontecimentos exteriores, até da questão da pandemia que se colocou na China, a mídia norte-americana, ele perdeu o apoio, e ao contrário, veio um apoio do governo Biden a essa estrutura do sistema que se colocou no Brasil, no próprio STF, a gente sabe disso. 2025, e infelizmente, a gente vive um cenário que grande parte da chamada militância da direita, que são as pessoas, porque hoje a militância, infelizmente, já é a galera que acompanha a política, né? Militância devia ser realmente um grupo que não só acompanha, mas tem, sei lá, ligações muito mais próximas com os movimentos políticos, como é na esquerda, sabe? Os próprios grupos ligados a partidos políticos, sindicatos. Mas enfim. Tem uma mensagem boa aqui. Enfim, então, graças a Deus mesmo, o Ramagem tá aí, tá explicando sobre essas coisas. Eu acho que isso é importante, porque é uma questão que reaparece no cenário dia sim, dia também, dia sim, dia também. E ela não vai desaparecer porque o judiciário vai seguir sendo um problema e muita gente, às vezes, chateado, vai procurar alguém para colocar a culpa e vai falar, mas se Bolsonaro tivesse feito isso, como se tudo fosse a coisa mais simples do mundo. A Sarita, que acompanha a política de perto há muito tempo mesmo, ela inclusive traz um complemento que eu acho que é ainda mais importante do que o Ramagem falou. Com todo respeito ao Ramagem. A Sarita fala assim, ó, ele não podia insistir na nomeação, até porque naquele momento Moro tinha inventado a história de interferência na PF para blindar os filhos. Havia uma investigação nesse sentido em curso, né, e outra das fake news que colocava os filhos como líderes de uma organização criminosa para espalhar fake news. Foi um checkmate dado no Bolsonaro pela dupla Moro-Xandão. Se ele insistisse na nomeação, seria prova da interferência. E eu não sei se vocês vão lembrar, Moro faz isso não só com suas falas públicas, quando ele deixa o governo, como ele ainda pega prints, distorce, tira de contexto para tentar criminalizar Bolsonaro. Prints que rodaram no Jornal Nacional. Sabe? Não foram coisas aleatórias. E aqui tem uma coisa que a gente vai falar algumas vezes ao longo do vídeo, né? Blindar os filhos. Os filhos. Você vê que estão sempre tentando usar os filhos contra Bolsonaro, né? Sempre tentando. E você vê que tem algo muito estranho, muito errado nisso. Pois bem, pegando o gancho sobre a necessidade de contar histórias para o povo não continuar acreditando em maluquice para sempre. Mais uma vez a Sarita, inclusive, isso aqui foi dias atrás, tava doido para comentar. Mas é que eu digo, né? Quando dá para comentar, eu nem me estresso, porque eu sei que vai aparecer uma oportunidade que vai fazer muito mais sentido. Como a Sarita puxou aí o gancho do Moro,
E a gente tá falando, né, que até hoje, 2025, tem muita gente que olha pra trás, não conhece a história, e pior, tem gente que distorce a história de propósito. Uma garota lá no Twitter postou o vídeo do Moro, que na época, o contexto disso, o Moro era candidato a presidente, ou seja, ele tinha interesses eleitorais quando falou isso. Bolsonaro comemorou quando o Lula foi solto. Ele entendia que beneficiava ele eleitoralmente. Aí essa mina posta, né, pra falar, tá vendo aí? Bolsonaro é responsável se nós temos o Lula hoje. E a Sarita traz notícias, vídeos, recortes da época. Quem comemorou foi o Moro. Bolsonaro criticou, eu provo. Veja a manifestação do Moro quando o Fachin tornou Lula elegível e as manifestações do Bolsonaro após a elegibilidade e soltura do Lula. Aí tá ali, ó. 12 de março de 2021. Moro defende Fachin em primeira manifestação pública após anulação pelo Supremo. Moro fez 2 tweets em apoio ao Fachin. Enquanto isso, decisão de Fachin sobre Lula tornou elegível um dos maiores bandidos, diz Bolsonaro. Essa foi a reação de Bolsonaro. Fez um tweet na época, foi parar ali no Jornal da Record. Amante da liberdade e do bem, somos a maioria, não podemos cometer erros sem o norte e um comando, mesmo a melhor tropa se torna um bando que atira para todos os lados, inclusive nos amigos, não dê munição ao canalha, que momentaneamente está livre, mas carregado de culpa. Até dei zoom, nem lembrava. E aqui, Bolsonaro no cercadinho, né? Tá solto, mas continua com todos os crimes dele nas costas. A grande maioria do povo brasileiro é honesto e trabalhador, e nós não vamos dar espaço e nem contemporizar com um presidiário. Parece que é verdade o que tá acusando aí Bolsonaro. Aí lá pra frente vem colocar o vídeo. Não, se o Cássio, né, tem que absolver o Lula. Se o Cássio tiver que votar para absolver o Lula no processo, que vote. Ou tudo quando se acusa uma pessoa, tudo que ela é acusada para ser verdadeiro, que nunca sofreu uma acusação injusta. E a Sarita diz mais uma vez, né? Ele só está dizendo que não é dono do voto do Cássio, que, aliás, o próprio Cássio votou contra o Lula e não a favor, como uma certa turminha que, em fim de ser de direita, estava espalhando. E tá aqui, ó. Plenário do Supremo julga a anulação das condenações de Lula. Placar é 8-3. Após uma pausa na sessão, Cássio iniciou o voto e abriu divergência quanto ao relator por entender que o crime do qual Lula foi condenado aconteceu em detrimento da Petrobras, justificando assim o juízo da 13ª Vara de Curitiba por conexão. De acordo com Cássio, há uma conexão entre os atos praticados por Lula com a Petrobras. Dessa forma, uma possível competência de outro órgão seria apenas concorrente. Aspas. Verifica-se que os fatos versados nas ações penais descritas estão de fato associados diretamente ao esquema criminoso de corrupção e lavagem de dinheiro investigado no contexto da Operação Lava Jato, cuja lesividade veio em detrimento exclusivamente da Petrobras, e assim sendo, a competência, a meu sentir, é da 13ª Vara Federal. Então, nós temos muitos problemas. Não conhecer a história é um problema. Mas a safadeza talvez seja um problema maior. As pessoas realmente estão fazendo de tudo para emburrecer umas às outras. E eu me pergunto, a troco de quê? Onde essa turma quer chegar? Outros exemplos de coisas que eu vi nos últimos dias. O Mafinha fez um texto falando sobre abuso judiciário, falando basicamente o ponto central do Mafinha é que muito do que acontece agora não nasceu agora. Não nasceu com o Dom Pedro III. Aí um cara chamado Jeremias fez uma pergunta, né? Ele colocou ali destaque, uma fala do Mafinha entre aspas. O Mafinha escreveu assim, né? Nós todos aqui já comemoramos a Lava Jato e justificamos as coisas mais absurdas que Moro e Deltan fizeram. Aí ele fecha aspas. E aí o Jeremias fala assim, ó. Eu sempre vejo a galera falando isso, mas não sei que absurdos foram esses. Se refere àquela quebra de sigilo telefônico, seria isso? Aí o Mafinha coloca ali uma nota, para mim um dos piores casos, que é o depoimento forjado, né? A Polícia Federal forjou depoimentos para ajudar a Lava Jato, mostram diálogos. Aí veja algumas reações, né, a essa postagem do Mafinha. Um perfil colocou assim, ó. Isso aí não tem comprovação que ocorreu. E com João site progressista, criminófilo, Foucaultiano, representa muito bem o advogado criminalista médio. Aí, para entender por que isso aqui devia ser visto como um problema, eu fiz um post editado, né, para fazer uma analogia. Imagine, ao invés de pegar essa notícia aqui, imagina uma notícia sobre a Vaza Toga. Alguma notícia da Vaza Toga envolvendo o talha-ferro, né? O caso de usar a criatividade contra a revista Oeste, né? Eu coloquei aqui, eu imagino alguma notícia sobre a Vaza Toga,
publicada pelo David Agape, no site dele, A Investigação. Aí imagina um esquerdista comentando. Isso aí não tem comprovação? E o site A Investigação do David Agape é de direita? É contra bandido? Representa muito bem o advogado de direita médio. Vocês entendem qual é o ponto da situação? A informação não vale porque o site é de esquerda, porque o site é progressista. Não porque, né, não tem comprovação. Como assim não tem comprovação? A comprovação tinha que vir como? A turma negou que as mensagens eram coisa, mas ninguém processou nenhum dos jornalistas da época. Não teve nenhum tipo de processo. Aí aqui tem outro, né? Isso aconteceu mesmo? Veja bem, sabemos quem são Lula e seus defensores, Recife, 31 de julho, culpa da Marisa, pedido do tripé, blá blá. Essa informação aí circulou pela imprensa após o vazamento de mensagens hackeadas, portanto ilegais. Pois bem, as mensagens do Talhaferro circularam após uma quebra de sigilo, né? Não foi de forma legal que meio que apareceu, foi quebra de sigilo, estão sendo processados por isso. Ninguém nega que elas são verdadeiras. Que não foram submetidas à perícia e, portanto, não servem como prova. É isso que eu digo. A Vaza Jato foi o evento mais importante do ano de 2019. E o problema lá de trás é o mesmo problema até hoje. A direita, ela é histérica. Assim como o petismo também é histérico. Assim como a população, no geral, é histérica. O povo é histérico, o povo é emocionado. As pessoas normalmente só prestam atenção no que para elas é confortável. Se a informação for desconfortável, as pessoas não querem ir atrás para olhar. Foi o evento mais relevante de todo o ano de 2019. Mudou o Brasil. O estado de coisas que estamos hoje tem a ver com a Vaza Jato. Se o Lula foi solto, a Vaza Jato teve um papel nisso. Se esses absurdos estão acontecendo, né, o judiciário foi empoderado, a Vaza Jato também tem um papel nisso. As pessoas não pararam para ler e... Ah, não, mas isso, cara, não quero saber. Aí outro comentário, né? Mafinha, você está legitimando o Dom Pedro III, é isso? O Mafinha não está legitimando ninguém, ele está... Pelo contrário, o Mafinha está criticando o que aconteceu. O Mafinha está falando que esse tipo de coisa é imperdoável. Como é que isso pode ser legitimação? Além de ser um absurdo, é uma sacanagem injusta a comparação. Olha só. O pessoal mandou usar de criatividade. Usar criatividade contra a Revista Oeste não é a mesma coisa que você forjar um depoimento. Na verdade, forjar um depoimento ainda é pior que usar criatividade. E não estou falando que a comparação foi perfeita, não é isso. Mas sua comparação é absurda. Será mesmo? Você está comparando alface com guarda-chuva? Eu acho que não. Lê o Código de Processo Penal, até um leigo de 2 neurônios consegue perceber. Assim, é várias carteiradas, faça isso, faça aquilo outro. E tem outra coisa. Nesta época, este jornal era idôneo. Hoje ele é honesto nessa reportagem que publica, então assim, não, se não foi um portal que eu gosto, não vale. Agora eu garanto que se uma matéria do Conjur tivesse denunciando o Lula, tivesse denunciando o Daniel Vorcaro, tivesse denunciando a Refit, tivesse denunciando o MBL, Nando Moura, Gentili, o PSOL, o Guilherme Boulos, a esquerda e a direita ia tratar como verdade. Porque... Sabe, se é contra quem eu não gosto, eu aceito. Se é contra quem eu tenho algum tipo de simpatia, eu não quero ouvir. E esse comportamento, ele não ajuda. As pessoas se mantêm muito fechadas para algumas discussões que deveriam ser muito mais amplas, porque são assuntos mais complexos. Mas vamos lá, que tem muita coisa boa pra gente comentar. Meu ponto central no vídeo de ontem, de porque eu achei que foi muito bom tudo que tá acontecendo aqui, tivemos um freio de arrumação. Os filhos de Bolsonaro realmente unidos. Quem acompanha, quem realmente sabe, bicho, não é normal, sabe? Não é que eles sejam inimigos, ou sejam desunidos, ou tenham uma birra entre eles, mas tem coisas que são meio complicadas. E às vezes saber dizer não, a própria Michelle Bolsonaro, é uma decisão difícil de ser tomada. Normalmente a política do deixa disso reina da direita. E uma coisa que a gente dá pra mostrar pra vocês, que essa união realmente chamou a atenção, pô, a mãe dos meninos, a Rogéria, falando, cara, é lindo e reconfortante ver a união de meus filhos em defesa dos nossos princípios e direcionamentos que sempre seguimos e continuamos a seguir. Temos um líder, ele é Bolsonaro. E aqui, gente, aqui não é birra, porque, que guerra e mulher, não tem nada a ver com isso. Sabe?
eu até fiz isso aqui, ó. Porque, meu Deus do céu, ontem eu tava falando na live, aí eu citei inúmeras coisas, inúmeros motivos, explicando, né, vários caminhos pra você reclamar do Ciro Gomes. Aí depois de eu passar 20 minutos falando isso, aí vem um cara falando, não adianta tentar me convencer a gostar do Ciro Gomes. Eu falei, rapaz, não é possível uma coisa dessa. O cara tá louco. Depois de tudo aqui que eu desenhei, aí como eu sei que tem gente que é muito emotiva, no ponto de já virou algo histérico já, aí eu listei aqui, ó, que é pra tu ter certeza que ninguém quer te convencer a gostar do Ciro Gomes. Talvez até um desses casos você não saiba, nem tinha parado pra pensar. Mas eu ainda coloquei assim, o Coronel Ciro Gomes. Que é pra tu perder o medo e achar que tem alguém querendo te fazer gostar do Ciro Gomes. Vamos lá. Ciro Gomes é conhecido por seus ataques recorrentes ao bolsonarismo. O Coronel Ciro Gomes foi peça central na inelegibilidade de Bolsonaro. E isso já conecta no próximo item, que é o quê? A hipocrisia. Porque a inelegibilidade começa pela questão do voto impresso. E Ciro Gomes tá nisso quando ele estava no PDT, o partido do Brizola, que é o pai dessa luta desde os anos 90. E o Carlos Lupe, que era o presidente do partido na época, né, do Ciro Gomes aí, contra Bolsonaro, também já defendeu no passado. Então o Coronel Ciro Gomes, né, também tá envolto aí na hipocrisia por problematizar o voto impresso, pauta histórica do Brizola. Outra coisa pra você ficar assim, ó, com o Ciro Gomes, o Dirceu disse. Botou ali um espaço. Deixa eu dar um espaço aqui, que depois eu esqueço. Eu tenho que pôr nessa aqui pro Atlas, né? Aí tem que ficar bonitinho. Pronto. Mas pior que... Pera aí. Tem 2 espaços aqui. E eu usei esse slide lá na frente também. Tenho que consertar aqui. Pera aí. Pronto. O Dirceu disse que Ciro Gomes foi o único membro do Foro de São Paulo que ainda não virou presidente. Você acha esse vídeo facilmente aqui no YouTube. Problemas do Coronel Ciro Gomes. Querendo ou não, existe uma disputa do eleitor anti-PT, que é um dos pilares do bolsonarismo. Porque ele, como candidato a governador, ele quer o voto do antipetismo. Talvez ele possa direcionar esse voto do antipetismo para outras coisas no futuro. Na melhor das hipóteses, Ciro Gomes foi omisso frente à perseguição do Supremo. Cadê ele aí para defender as vítimas do 8 de janeiro, lutar pela anistia? Eu podia citar mais coisas, como por exemplo, quando ele explica lá a Andréa Sadi em 2019, o movimento que foi feito para eleger o Rodrigo Maia para sabotar Bolsonaro na Câmara e não deixar pautas avançar. E por que eu coloquei isso aqui? Porque a turma, meu Deus, Ciro Gomes. Pronto, não precisa ficar com medo não, viu? Calma. Porque tem gente que é assim. Ninguém quer te convencer a gostar do Ciro Gomes, não. Mas pronto, agora que você sabe que ninguém quer te convencer a gostar do Ciro Gomes, motivos aqui para você criticá-lo, vamos ver algumas coisinhas, com um olhar um pouco mais frio. A Globo publicou essa matéria ontem. Após briga entre Michele Filhos de Bolsonaro, a aliança do PL com Ciro Gomes no Ceará é suspensa. Então, você vê que tem coisas que talvez, se tivessem sido tratadas desde o princípio, em grupo, já tinha sido resolvida sem criar uma confusão maior. Agora o que eu trouxe, eu podia pegar mil matérias que saíram na imprensa. Agora, olha que curioso. Olha como a Globo reportou o que aconteceu. A Globo diz que quando os filhos de Bolsonaro rebatem, né, e saem em defesa do André, e os filhos de Bolsonaro falam, não vamos, o Eduardo falou, não vamos entrar no mérito. O Carlos falou, pô, além de entrar no mérito, o Carlos tentou não entrar no mérito, mas depois ainda falou, cara, se eu tivesse que escolher, eu escolheria pelo Girão, tenho muito mais afinidade, mostrando que a crítica, o teor da crítica, as pessoas compreendem, mas a forma importa. Aí como é que a Globo narra isso? Após fazer parte de um ataque coordenado com os irmãos. Ataque coordenado, né? Os filhos de Bolsonaro sendo pintados como vilões. A Globo pintando os filhos como vilões. Aí você também deveria, né, suspeitar para os filhos aparecendo como vilões. Mas vamos lá. Estava passando na rede social ontem, aí eu vi a Tsuki falando o seguinte, né? Tentando fazer aquele alerta. Olha como as coisas são curiosas, bicho.
Existem perfis que desde o governo Bolsonaro chamavam Michele de diversos adjetivos pejorativos, né? E magicamente agora vários estão ao lado dela. É sério que vocês não percebem? Isso não se trata de gostar ou não da Michele, mas o oportunismo nas situações que surgem. E nesse caso em específico, a Michele acaba servindo de uma ferramenta daqueles que sempre detestaram ou têm mágoa dos filhos e até do próprio Bolsonaro. Aqueles casos, tipo no caso lá de Santa Catarina, da Emília, que o povo pega a Emília, nossa, Emília, eu te amo, pra quê? Pra desgastar o Carlos, desgastar o Jair, sabe? E essa questão emocional, as pessoas ficaram tão presas na questão do Ciro Gomes que o pessoal não conseguiu olhar minimamente para fora da caixinha, sabe? Falei, meu Deus, gente, sabe? As coisas são um pouco mais amplas do que o Ciro Gomes. É igual São Paulo, gente. A coisa é um pouquinho mais ampla do que a eleição do Ricardo Nunes. Aí eu fui lá ver os comentários que a Tsuka recebeu, né? Aí tinha uma senhora, Quinha Souza. Pouco importa o que a esquerda fez e faz nesse caso. Rapaz, eu acho que importa. Eu acho que tudo sempre importa. E o pior é o seguinte, pouco importa o que a esquerda fez. A Tsuki não tá falando da esquerda. É outro erro. As pessoas precisam entender que não é porque uma pessoa odeia Bolsonaro que ela é de esquerda. Tem pessoas na direita que odeiam Bolsonaro. É preciso entender isso. O que importa é que a direita está fazendo agora com a Michele. É a direita que está tratando ela feito uma meretriz. É o boca de latrina do Alan dos Santos que está ensinando que ela é vigarista. Aí ainda fala de mim, ó. E o senhor Kim Paim achando graça e concordando. Eu achando graça e concordando, viu? Veja só, eu fico até pensando onde é que eu falei isso. Esses cornos mansos não têm o menor respeito pela mulher e você, outra mulher, quer que batamos palma. Tu tá vendo o nível da histeria que toma a direita? Aí a dona Cecília falou, bicho, eu assisto o Kim todos os dias. Em nenhum momento ele tratou a primeira dama com qualquer outra mulher desrespeitosamente. Difícil, dona Cecília. Difícil, velho. Se eu só estivesse vendo aí, obrigado aí por me defender. Aí vamos lá. Aqui não é exemplo de nenhum palavrão nem nada, mas só para mostrar para vocês como as mesmas pessoas de sempre. Mais uma vez o Tobias Panqueca. O Tobias, sempre o Tobias Panqueca. Usando a situação como ferramenta para gerar desgaste aos filhos de Bolsonaro e o próprio Bolsonaro. O Carlos ontem postou aquela manchete ali, né? Michele pede perdão a filhos de Bolsonaro, mas reafirma a rejeição a Ciro. Beleza, bacana. Pede perdão. Esse é um ponto importante, né? Reconheceu. Você pede perdão quando você reconhece que você passou um pouquinho do ponto. Que essa questão... A gente tá tentando pedir, esquece um pouco o Ciro Gomes, sabe? Esquece um pouco o Ciro Gomes, pensa na forma, pensa como foi feito, pensa se realmente foi justo com o André. Como o Eduardo Bolsonaro falou, cara, punir uma pessoa dessa forma por seguir ordens é complicado. E os filhos confirmaram isso. Aí o Carlos diz, estamos todos do mesmo lado. Marcou a Michele. Aí o Alan fala, ó, ela reconheceu o erro e falou sobre o girão que o próprio Carlos havia dito. Ou seja, errou sim, pediu perdão, que bom. Aí vem o Tobias Panqueca. Errou porcaria nenhuma. A carta tem 4 páginas. O pedido de desculpas em uma linha no último parágrafo. É coisa meramente protocolar. Ela deixou bem claro o que fez e por que faria novamente. E ela fez porque tem caráter. Coisa que nenhum dos 3 patetas tem. Nem quem estava defendendo a aliança com o homem do Foro de São Paulo e do PCC chinês. Olha, bicho, eu não vi ninguém defendendo a aliança com Ciro Gomes, não, viu? Me pergunto. Mas você vê? Eduardo não tem caráter. Carlos não tem caráter. Flávio não tem caráter. Mas as pessoas são tomadas por essa histeria, por essa emotividade. Ouviram o nome Ciro Gomes e aí surtaram. Aí o Alan dos Santos, não sei como é que o Alan ainda consegue ser educado com o Tobias Panqueca. Aí falou, irmão, por que tu ocultou isso aqui? E ele coloca o tweet do Carlos, né? É óbvio que eu tenho preferência pelo girão e deixo isso bem claro. Adianta falar? Não adianta. Esse comentário que eu coloquei para falar sobre a sabedoria popular.
o Giseldo falou assim para Alan, Alan, você aprendeu na prática que não pode se meter em brigas de família. Eles estão todos bem, e você... O Alan falou muitas coisas e... Pegando a parte macro, não os termos utilizados, adjetivos, qualquer coisa assim, esquecendo a forma nesse momento, olhando assim mais pro... a crítica como um todo, né, em termos macro, o Alan não falou o que falou à toa. Convenhamos aqui. Eu não vou entrar nessa discussão e tudo mais, mas eu não acho justo, né, falar que o Alan tá só de birra por qualquer coisa. Mas independente disso, eu falo pra você, gente, eu não tenho o sobrenome Bolsonaro, tem brigas que não adianta. A família resolve entre si. Tem brigas que não adianta. A família se resolve entre si. Isso é ditado popular. Briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas vamos lá. Mais uma vez aqui, ó, para você ter certeza, né, para eu reforçar para você os problemas do Ciro Gomes, para você ter certeza que Ciro Gomes é um problema. Ataques recorrentes ao bolsonarismo, peça central na inelegibilidade, hipocrisia pela questão do voto impresso, disse eu falando dele no Foro de São Paulo, o único não ser eleito ainda, que eu não disputo o eleitor anti-PT, na melhor das hipóteses, é omisso, né, frente à perseguição que a direita sofre. Mas vamos lá. Sabendo que ninguém quer te convencer a gostar do Ciro Gomes, Eduardo gravou um vídeo muito bom ontem. Já vi que o vídeo hoje vai ficar longo também, mas é isso mesmo, parte do osso do ofício. Vamos ouvir aqui o Eduardo Bolsonaro. Na verdade, aqui deixa eu primeiro ler o tweet que eu destaquei ele todo bonitinho. E o caso do Ceará. Acredito que muitas decisões ou indecisões surgem da falta de compreensão sobre temas complexos. Por isso eu considero essencial compartilhar informações que ajudem a orientar e fortalecer a consciência política do nosso povo. Tradução, temos que politizar a população. É o que eu tô falando, eu olho para o que está acontecendo no Brasil, eu só tenho que ficar feliz. São coisas que me alegram. Do mesmo jeito que tem gente que às vezes fica puxando os cabelos na histeria maluca, pô, tem lá de suco falando, gente, pelo amor de Deus, olha o que tá acontecendo, veja como o pessoal tá instrumentalizando a situação para mais uma vez desgastar o Bolsonaro. Aí vem um pouco ramagem, relembrando histórias, contando fatos que são importantes, Sarita lá reforçando, gente mentindo na rede social, Mafinha trazendo reflexões, Eduardo Bolsonaro falando, gente, não é que o Eduardo só tá trazendo a informação, você vê que o Eduardo Bolsonaro, ele realmente está preocupado em trazer a informação. Ó, eu acredito que muitas decisões ou indecisões surgem da falta de compreensão sobre temas complexos. E é por conta disso, saber que as coisas são complexas, você tem que explicar. É essencial compartilhar informações. Meu Deus do céu, pô. É isso que eu prego. Obrigado, Eduardo. Gravei esse vídeo justamente para esclarecer de verdade uma situação delicada. Estratégia política não é concessão de valores, e sim busca responsável pelo melhor caminho para o Brasil. Eu não abri mão de tudo para negociar meus princípios, e o que o deputado André estava fazendo era garantir uma vaga de Senado no estado dominado pela esquerda. Aí vamos aqui ouvir o Dudu. Menino Dudu. Bota assim. Vamos lá. No caso do Ceará, não houve uma negociação de princípios e valores. O que estava sobre a mesa não era Ciro Gomes, somos a favor do aborto. Em troca você nos apoia para essa cadeira aqui na eleição do ano que vem? Não é isso que foi acordado. Ocorre que o Ceará é um estado dominado pela esquerda. Sabe quantos prefeitos o PL tem nesse estado? Nenhum. Há uma dificuldade tremenda de você conseguir colocar adiante um nome numa eleição estadual, ainda mais se tratando de Senado, que nós sabemos que é a prioridade não só do presidente Bolsonaro, mas de toda a direita, por razões óbvias. Olha o que ele tá falando, né? Cara, ele começa a fazer, ó, ele fala do Senado, ele primeiro faz uma análise, né? Olha, eu lembro que o Nordeste, lembra do PT, né? Pra te explicar por que algumas coisas acontecem, né? Não é assim, o André Fernandes achou o Ciro Gomes bonito, né? O André Fernandes é burro, é safado e simplesmente fez. Falou, ele começa falando, pô, olha o PT, olha a coisa, olha a dificuldade que o PL tem, a gente não tem prefeito, ou seja, você não tem prefeito, você não tem base, você não tem máquina para te ajudar, né, a eleger um governador. E acima disso, o Senado, né, o Senado é importante. A gente começou o vídeo falando do Senado, né, do Congresso como um todo. E ele fala, pô, nesse caminho, aí você pode ter o segundo voto, né, para tentar emplacar o senador. Mas vamos continuar. Não preciso aqui explicar. Mas essa vaga no Senado estava vindo numa troca de apoios, onde o PL apoiaria o Ciro Gomes para governador, inclusive com tempo de televisão, e o Ciro Gomes apoiaria o PL em uma das duas vagas ao Senado. E assim estava se caminhando
para termos boas chances de ter um senador que pode fazer muita falta para a política brasileira em 2027. Vocês sabem do que eu estou falando. Então, o André Fernandes não estava fazendo nada pelas costas, muito pelo contrário. Ele pediu o sinal verde e o Bolsonaro deu o sinal verde. Porque isso se trata de uma estratégia política. Nós seguimos tendo Deus no coração, sendo patriotas, a favor da legítima defesa, contra o aborto, pelo homeschooling e todas as demais pautas que vocês já conhecem, que a gente sempre se expõe nas redes sociais. Ocorre que uma polêmica foi gerada porque um assunto, né, e talvez esse tenha sido o único equívoco, não foi tratado de uma maneira interna, foi tratado de uma maneira pública. E eu confesso que eu até me coloquei no lugar do André Fernandes e me senti humilhado de certa maneira. Eu tenho certeza que se tivessem a portas fechadas, cada um exposto os seus argumentos, até porque aí teria a chance do André Fernandes e o seu grupo exporem as suas razões para assim proceder nesse acordo, eu tenho certeza que as pessoas maduras sairiam dessa sala com um anúncio público e uníssono para onde caminhar. Então que esse episódio sirva de lição para todos nós, porque só comete erro também quem trabalha. E não houve um vitorioso ou um perdedor neste caso. Absolutamente nada disso. Houve uma prova de que assuntos devem ser tratados de maneira interna. E mais casos como este vão se repetir. E eu espero que não sejam mais tratados de maneira pública. Então, é isso que eu tinha a falar mais uma vez aqui, lembrando que todos nós estamos com Deus no coração, caminhando pelo mesmo sentido, todos torcendo e trabalhando pela anistia, para fazer justiça, para ter um Brasil melhor, porque a gente sabe que a gente pode muito mais do que com esse governo federal e também a margem para melhorar e colocar um Congresso mais à direita. Que Deus abençoe a todos nós e dê discernimento nesse momento difícil que abala todo mundo, ainda mais com a prisão do nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. Um abraço, fique com Deus. Fala aí, velho. E o cara tá explicando, sabe? Ele tá aqui pra explicar, trazer... Vamos tentar entender o que aconteceu e mostrar... A gente podia ter feito isso tudo de uma outra forma. Só isso. Só isso. É o ponto central, sabe? E no mérito, você viu que no final do dia o que aconteceu? Suspenderam as movimentações no Ceará. Agora me pegou... Tem uma coisa que me pegou. De verdade. E aí eu sou da turma que gosta de trazer mais complexidade pra discussão. E aí naquela postagem do Carlos, essa daqui, né? Ele fala aqui no final, as variações e realidade estão postas no vídeo de publicação anterior. A gente comentou sobre isso ontem, eu vou relembrar. O Carlos estava falando do Senado. Só uma matéria que a gente comentou no vídeo ontem, do Povo, do Flávio Bolsonaro, que também falou do Senado, falou de estratégia. E Eduardo também tá batendo muito na tecla do Senado. E eu fiquei nessa, né? E porque em tese, essa movimentação era para tentar eleger um senador. Eu falei, cara, será que isso faz sentido? E aqui eu digo para vocês, daria até um dossiê. E por que eu falo isso, né? Vamos agora começar a nos aprofundar e voltar no tempo a 2018. A gente começa aqui, né? A Tsuki ontem fez um primeiro tweet dizendo, de um lado, temos alguém que veio do partido responsável pela inelegibilidade de Bolsonaro, ela está falando do coronel Ciro Gomes. Do outro, temos o partido que pediu impeachment de Bolsonaro, que é o Partido Novo. A real, a gente tá lascado. E aí um perfil chamado de Comics fala assim, Ceará é um caso perdido. Quase tão desgraçado quanto a Bahia. Eu sempre me perguntei como o Girão conseguiu ser eleito lá. E hoje eu descobri que na briga de Cangaciro com o irmão doido, Cangaciro apoiou o Girão e conseguiu votos pra ele. Eu falei, mas como assim? O Ciro apoiou o Girão lá atrás? É o que ele tá sugerindo, que em 2018 o Girão foi eleito com o apoio de Ciro Gomes. E será? Aí a Tsuki fala assim, ó, eu também descobri hoje, li um comentário, eu franzi a testa, achei improvável, fui atrás e bum. Ciro moveu até sua militância para eleger o Girão. Aí, a Tsuki postou o vídeo ontem. Só que esse vídeo, olha que curioso. O Ciro Gomes não falou isso daqui agora. Ele não falou agora que ele decidiu ser candidato ao governo de estado com apoio do André Fernandes. Não. Sabe quando é a primeira vez que esse vídeo circula no Twitter? Pelo menos que eu achei? 18 de abril de 2024. Ou seja, nessa época aqui, ninguém estava discutindo, né? Girão não era candidato a nada.
Ciro Gomes também não era candidato a nada até então, seguia no PDT, estava lá. E aí um perfil petista posta dizendo, ó, depois de muito tempo, finalmente Ciro confirmou que todo mundo já sabia, que ele trabalhou pela vitória do Girão sobre o Eunício Oliveira em 2018. Ciro é um dos culpados por termos um bolsonarista representando os cearenses no Senado. Vamos ouvir o que é que o Ciro falou. Ah, bom, não baixei o vídeo. Gênio. O Datsuki postou, vou abrir o Datsuki aqui, que já tá bom. Que burrice, viu? Quer dizer, eu baixei, acho que eu esqueci de mandar pra mim mesmo. Talvez eu mandei no link errado. Mas tá aqui, ó. Vamos aqui ouvir. Olha o que o Ciro vai falar. Do Eunício na segunda disputa. Lealmente eu avisei ao Cid e ao Camilo e anunciei publicamente, inclusive para o próprio Eunício, que eu não estava no acordo, que eu ia trabalhar contra. E aí lutei muito com as forças que eu podia ter e com a descrição que me obriguei a ter por conta da posição do Cid pública, né? Mas eu tinha anunciado até para o Eunício, para ajudar o senador Girão. Então, até 20 dias antes da eleição, eu estava apoiando o senador Girão naquilo que eu podia. Né? Amigos meus do interior, algum amigo aqui na capital e a minha própria militância. A outra apuração sobre Jair Bolsonaro. E minha própria militância e tudo mais. Aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Falei, cara, será que existe algum registro disso? Indícios que pelo menos mostrem que realmente Ciro Gomes utilizou sua força para tentar eleger o Girão? Aí eu fui atrás, né? Pois eu já achei no Twitter um tweet com a notícia de 2018. 25 de setembro de 2018. Capitão Wagner não aceita aliança com Ciro para apoiar candidatura de Girão e derrubar Eunício Oliveira. Ele tá ali, né? Capitão Wagner não aceita aliança com Ciro para apoiar a candidatura de Eduardo Girão. FG pensa que todos os candidatos são incoerentes como ele. Você viu, rapaz? Realmente houve uma movimentação contra o Eunício do jeito que o Ciro Gomes ali comentou em 2024. Aí ele diz, não, que colocou a militância e tudo mais, né? A militância tá aí pedindo voto pro Girão. Aí eu comecei a olhar primeiro no Twitter, né? Aí eu vi aqui, ó. A Ana Kézia, apoiadora do Ciro. Candidatos, ó. Ciro Gomes presidente, Camilo Santana do PT, né? Eduardo Girão e Cid Gomes. Bismarck e Zezinho Albuquerque. Declaração de voto. Bruno Gonçalves, Alanderson Mangueira, João Saraiva, Eduardo Girão contra o Vaz Eunício, Camilo Santana, Ciro Gomes. Vira Ciro, outro eleitor de Ciro Gomes. Aí também vi esse aqui, né? Segue minha chapa para as eleições de 2018. Deputado federal Dorico Monteiro, Silvio Nascimento, senador Cid Gomes, outro senador Eduardo Girão, governador Camilo Santana do PT, presidente Ciro Gomes. E aí eu lembrei que as eleições de 2018 foram as eleições do Facebook. Eu falei, cara, deixa eu procurar aqui os apoiadores do Ciro Gomes, pra eu ver. Pois, aí fica ainda mais claro, né? Antônio José, Lívia Maria, Cid Gomes, Eduardo Girão, Camilo e Ciro. E o que estava sendo discutido até então, né? A estratégia era conseguir esse segundo voto, o segundo apoio, sabe? O Ciro vai lá, o candidato dele, e também vai pedir voto aí pro senador da direita. Meio que repetir isso daqui, ó. Você vê, ó. Presidente Ciro, vice-caso Abreu, tá ali, ó. Cid Gomes no Senado, o outro, Girão, Camilo e Ciro Gomes. Outro cirista. Presidente Ciro Gomes, senador 1, Cid Gomes, senador 2, Eduardo Girão, depois deputado federal Inácio Arruda, a Ari Zéia. Outro, Eduardo Girão, Ciro Gomes. Tamo junto dia 7. Aí tá lá outro ali também, né? Cid Gomes, Eduardo Girão. Cid Gomes, Eduardo Girão. Tudo postagem de 2018. Minhas escolhas. Tá ali, Eduardo Girão, presidente Ciro Gomes. Você vê que é cearense mesmo, ó. Aqui, Ceará, Brasil. Essa outra aqui, ó. Ainda votou no deputado estadual do PT, ó. Moisés. Aí, cadê aqui, ó? Senador, doutora Mayra e o Girão, presidente Ciro Gomes. Então, o que é que estava sendo discutido em termos práticos? E você já sabe que ninguém te convenceu a gostar do Ciro Gomes, que vários problemas dele já foram listados e não são só aqueles. Você vê que realmente não tá se falando uma maluquice. O que está sendo discutido não é uma maluquice.
Ninguém estava pensando em uma aliança para governar o Ceará, indicar o secretário da Casa Civil, a Secretaria de Cultura. Não era sobre isso. Era realmente a questão do Senado. Aí você vê aqui a foto. Voto Evandro Leitão, Cid Gomes, Eduardo Girão, Camilo Santana e Ciro Gomes. E ali, ó, ainda bateu a foto apontando pro Girão, que na época era do PROS, não era do Novo. Aí relembrando para você mais uma vez, quem é Ciro Gomes, já sabe, né? Você tem certeza que ninguém quer te convencer a gostar do Ciro Gomes. Aí eu fui olhar agora, 2025. Fui procurar pesquisas no Ceará. Eu encontrei duas. As duas mais recentes não são muito... Uma não é muito recente, que é de maio. Murilo Hidalgo, Paraná Pesquisa. O que é que essa pesquisa mostrava, né? Quando você olha governo do estado, o Ciro nem aparecia como candidato. Quem que tá liderando? O Elmano, do PT. Quem vem em segundo lugar? Roberto Cláudio, que está até no União Brasil, estava com o André Fernandes no segundo turno, e em terceiro viu o Girão. O que eu achei interessante aqui foram os valores em porcentagens. 42%, 43% para o Elmano, 25,5%, 25%, 26% para o Roberto Cláudio, 15% e poucos, 16% quem sabe para o Girão. A CNN trouxe, em setembro agora, também uma pesquisa no Ceará. Veja como os números são similares, ó. O Elmano com 41, ou seja, está próximo aqui dos 42. O Roberto Cláudio com 27, próximo ali, né, 25,4. O Girão 15,2, 16. Os cenários meio que batem. E aqui não tinha meio que Ciro Gomes, né, candidato. Você já tinha uma certa possibilidade, mas em tese mesmo, que se achava que ia ser o Roberto Cláudio, né. Real time. Elmano aparece à frente de Roberto e empata com Ciro. Essa pesquisa, diferente da Paraná, teve alguns cenários. Aí tem o cenário 2, que é o quê? Além desses três, colocaram o Capitão Wagner. Com o Capitão Wagner, o Roberto Cláudio tem menos votos, o Elmano tem menos votos e o Girão também tem menos votos. E aí o Girão cairia para quarto lugar. Quando você coloca só o Ciro com o Girão, ou o Ciro com o Elmano, você vê que realmente existe uma espécie de empate. Você vê que realmente tem empate. Né? Tá ali. Então, acho que quando o pessoal tava falando isso daí, tava pensando em quê também? Em derrotar o PT. Então, você vê que, pelo menos, os argumentos que vêm sendo dados até agora, os argumentos, eles têm algum sentido. Isso não significa... Gente, fique de boa, ninguém quer conversar a gostar do Ciro Gomes. Você viu, já teve a notícia que já foi suspenso. Eu tô comentando isso aqui para quem quiser se aprofundar um pouco mais no caso e entender a política. Que acha assim, meu Deus, mas por que fizeram isso? Você quer às vezes um porquê, aí você presta atenção. Mais uma vez, né? Vamos relembrar quem é o Ciro Gomes. Pus emocionado, tem que repetir incessantemente, porque tem ainda vai achar que é defesa do Ciro Gomes. Decorou, né? Beleza. Aí, vamos voltar nas coisas que a gente comentou, né? Lembrando que o Eduardo disse, eu não vou entrar no mérito, né? Foi uma decisão definida pelo meu pai. André não poderia ser criticado por obedecer o líder. Você vê que Eduardo está no mesmo tom, que é o mesmo tom que ele adotou no vídeo. E ele agora em vídeo só tentou explicar ainda um pouco mais a estratégia. E o Carlos tinha dito, né? As variações e realidades estão postas no vídeo de publicação anterior. Qual era o vídeo? Era esse daqui, né? O Carlos falava que Bolsonaro estava preso, que é um absurdo que estão fazendo contra ele. E ele já coloca aqui, ó, que o Jair solto, né, teria uma força eleitoral capaz de multiplicar exponencialmente a eleição de senadores. Senadores. Algo que o próprio Bolsonaro sempre afirmou considerar mais importante do que uma eleição presidencial. Senado. A retirada de Bolsonaro do cenário público, especialmente neste momento, por si só, responde a grande parte das dúvidas e estranhas dos últimos dias. Nada disso é acaso e muito menos coincidência. É método, um método claro. Impedir que o único líder capaz de mobilizar milhões e alterar profundamente o equilíbrio de forças no Senado atue livremente durante o processo eleitoral. É preciso inteligência, maturidade estratégica, não há mais espaço nem tempo para lacração, ludibriar inocentes, do oba-oba que geram barulho não produzem resultados. Eu acho que o que ele está falando de resultado, né? Vamos tentar aplicar para esse caso. É o seguinte, ninguém está muito na esperança que o Ciro Gomes, sabe, vai virar direita, vai combater mil coisas, vai, sei lá, jogar junto no governo do estado, mas quem sabe você consiga usar dessa força, desse capital político, como em 2018, você vê que tem o áudio do Ciro,
tiveram tweets da época, notícias da época falando da ação do Ciro contra o Eunício, né? E ele falando, jogando ali a turma pro girão, para ver se nesse segundo voto a gente colocava um senador no Ceará. Nesse processo, muitos serão usados de forma desleal, se aproveitando da inocência de boas pessoas, mas é preciso que fiquemos atentos. Em conversas com meu pai, ele próprio deixa claro que esse processo não é simples, tampouco rápido como todos desejaríamos. Tentamos oferecer diálogo, abrimos portas, mas infelizmente não há nada de novo no enredo. O sistema repete seus métodos, tentativa de neutralizar Bolsonaro, é apenas mais um capítulo. Enfim. Aí o Flávio Bolsonaro, e olha que engraçado, né? Os 3 filhos de Bolsonaro, eles focaram muito mais no mérito da decisão, como a decisão foi tomada, focando na questão do André Fernandes. O próprio Eduardo falando, se fosse a portas fechadas, a gente podia ter resolvido de forma muito melhor. O Carlos falou publicamente, eu prefiro o Girão. Todos deixaram claro, focaram na forma. Mas mesmo assim, todos eles também tentaram explicar as possibilidades dessa estratégia. Quando o Flávio conversou com o jornal O Povo, a gente comentou isso aqui ontem, olha só esse parágrafo, que é aspas do Flávio Bolsonaro. Ó. A conta a ser feita no Ceará é a seguinte: ficamos no discurso, não fazemos nenhum senador e ainda perdemos uma grande puxadora de votos para deputado federal, no caso, Priscila Costa, ser a candidata ao Senado. Ou tapamos o nariz e tentamos fazer um senador, neste caso, com a candidatura do pastor Alcides Fernandes, que tem um acordo de ser indicado para receber o segundo voto para senador no palanque do Ciro. Deixa eu até voltar aqui, ó, mais uma vez. Só para os votos, né? Aqui são números de hoje. Até a eleição pode mudar. Até a eleição a direita pode conquistar mais pessoas. Até a eleição o PT pode desidratar muito mais. O Ciro Gomes pode desidratar. Aqui é a fotografia do momento. Mas olhando a fotografia do momento, pode ser aqui, né? Você vê que se você lançar um Senado nessa composição, possivelmente o Roberto Cláudio, a turma do Ciro, vai lançar um senador. Principalmente o Cid Gomes, quem sabe, sei lá. O Elmano também vai lançar um senador. Será que, além desses 16%, a gente vai conseguir algum número para eleger algum senador? É uma pergunta. Será que a gente vai conseguir números que seja para derrotar o PT? E assim, não derrotar o PT também, assim, existe vitória na derrota. Existe vitória na derrota também. Agora tem gente que às vezes acha que é importante principalmente derrotar o PT. Vamos lá. Saiu a matéria, agora de madrugada. Eu só coloco aqui a manchete para vocês, porque a gente falou bastante dos filhos de Bolsonaro ao longo desse processo. E olha como está essa manchete. Vitória política de Michele surpreende Centrão e limita poderes de filho de Bolsonaro. Tu percebe que tem, sabe, um desejo de tirar poderes dos filhos de Bolsonaro? Tu vê o próprio Tobias Panqueca, né? Os 3 patetas que não tem caráter. Eu só coloquei isso aqui para te falar uma coisa. Por isso que eu comecei, inclusive, com aquele tweet da Tsuki, né? Tem muita gente usando a situação para, mais uma vez, desgastar Bolsonaro e desgastar os filhos de Bolsonaro. Saiba separar a sua birra do Ciro Gomes, até porque já virou notícia, já suspenderam as movimentações com o Ciro Gomes. Então, já aconteceu, pode ter calma. Ninguém quer te fazer gostar do Ciro Gomes, ó. Pra tu lembrar que é o Ciro Gomes. Agora, não se deixa usar pra turminha que, mais uma vez, quer enfraquecer os filhos de Bolsonaro. Sobre os filhos de Bolsonaro, antes de trazer um arremate, olha esse recorte aqui que a Tsuki postou. Falando dos filhos de Bolsonaro. Mas tem uma coisa meio que a gente sabe que é difícil. Você, quando forma uma liderança nacional e ela é eleita, Bolsonaro foi eleito. Bolsonaro, nacionalmente, esteve na urna 4 vezes. Primeiro e segundo turno de 2 eleições. Então teve gente que foi lá, digitou o número dele, viu a foto e apertou confirma. Isso não é pouca coisa. Então ele se torna uma figura gigante do ponto de vista de opinião pública. Eu não estou falando da capilaridade, de opinião pública. Então, para mim, não é difícil imaginar, não estou dizendo que irá acontecer, tá? Mas não é difícil imaginar, em algum momento do ano que vem, os 3 filhos vão visitar Bolsonaro na prisão.
anunciam que vão lá para saber que candidato ele vai apoiar. E eles 3 saem dizendo, Bolsonaro vai apoiar fulano. E esse fulano cresce muito nas pesquisas. O que acontece com o corpo quando perde sua cabeça, por assim dizer. E quando a gente resgata o velho barbudo, que no caso aqui é Weber, né? Não é outro, então tem vários velhos barbudos, mas quando a gente pensa em Weber, ele vai fazer um desenho de como é difícil falar da sucessão de lideranças carismáticas. Isso é uma constante, né? A dificuldade de você gerar uma continuidade no poder depois de uma legitimidade baseada no carisma. E eu acho difícil a gente contestar o quanto que esse carisma é fundamental para todo o apoio que Bolsonaro recebeu e ainda recebe. O formato do apoio é tão ou mais importante do que o próprio apoio. E aí a gente vai ver como que os filhos vão lidar com esse legado, que eu acho que é a pergunta principal. Então eu sempre fico pensando do ponto de vista do Bolsonaro, como ele olha tudo isso aí, com total desconfiança. Ele está vendo todo mundo se movimentando para se livrar dele. Ele diz, alto lá, só quem não quer se livrar de mim são meus filhos. Eu acho que isso é a grande questão. Então vamos para um plano mais abrangente agora. O que a realidade política brasileira nos diz sobre a possibilidade das forças de centro-direita se livrarem do Bolsonaro? Ou isso é fora de questão? Quem quer que vá disputar as próximas eleições não pode nem sequer pensar em seguir um caminho livre do bolsonarismo. Priomar. O que me parece hoje, com o retrato que nós temos neste mês de novembro de 2025, é que o bolsonarismo ainda é inescapável do ponto de vista da equação eleitoral para a eleição de 2026. Acho que uma das poucas certezas que Bolsonaro tem é que os filhos dele não querem ele fora do jogo. Essa certeza ele tem. Então, assim, tem muita gente muito feliz direcionando a confusão, fazendo questão de pegar o Ciro Gomes com porrete pra... Não, olha lá, ó, eles não têm caráter, estão traindo vocês, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo outro. O que ficou faltando aqui? Fora de ordem, pai. Onde é que foi parar? Ficou faltando aqui um... Ah, meu Deus, já sei o que foi. Eu apaguei naquela... Aqui, pronto. Vou voltar aqui. Eu falei, tá faltando... Que antes de até aparecer esse vídeo aí, antes de até aparecer as falas dos meninos, era para aparecer isso daqui, ó. Aí, enfim, com base nos números ali apontados, eu tentei ser o mais honesto possível, né? Você lançar um candidato de direita para o governo do estado e você fazer algum tipo de aliança. Se você lança o seu próprio candidato da direita, tudo tem prós e contras na vida. Os prós, ou na verdade, prós e contras juntos, né? Enfim, cara, não tem mais chances para o PT com os números de hoje. De hoje. Porque você tá ali, vai ter um segundo turno, e no segundo turno, não sei. Não sei se o cara que às vezes votou no primeiro turno, como é que você falaria agora para você votar, sei lá, às vezes no Roberto Cláudio ou no próprio Ciro Gomes se ele for no segundo turno. Enfim, inclusive, depois eu coloquei, né? Dificuldade de receber apoio no segundo turno. Também tem a possibilidade da direita ir pro segundo turno. Só que eu fico na dúvida. Se tiver um segundo turno, será que a direita receberia apoio? Acho muito difícil. Tem uma dificuldade de fazer senador. Porém, coisas positivas. Você tem um discurso mais forte para você eleger deputados, porque você realmente tem um candidato a governador de direita, então você realmente pode abraçar um discurso de direita, bater frente, falar das suas pautas, a luta antissistema e realmente se descolar dos outros e ajudar, né, naquele discurso mais ligado à ideologia. Enfim, cada estado isso daí vai ter uma determinada força, né? No Ceará, eu não conheço a realidade do Ceará, mas eu acho que tem uma tendência de você fortalecer um pouco mais para fazer bancada de deputado. E você tem menos problemas com a base. Mas não vai reclamar. A maior parte da base é isso mesmo. Vamos lá, ganhou, perdeu. Se você faz uma aliança, por outro lado, você tem maiores chances de derrotar o PT, talvez algum espaço no futuro governo. Você tem um apoio no segundo voto para o senador. Porém, você vai ter um discurso mais fraco, porque ele fala, e vocês aí dizem que é isso, que é aquilo outro, tudo mais, mas na hora do vamos ver, vocês vão apoiar o Ciro Gomes? Vocês não eram de sistema? Vocês não iam combater a esquerda e tudo mais? E o Foro de São Paulo? Então você fica com esse discurso mais enfraquecido e, por consequência, você tem mais problemas com a base. Eu acho que poderia colocar mais algumas coisas aqui, né? Mas, enfim, são 5 itens que eles são opostos, né? Se você tem um candidato, se você lança uma aliança. Eu acho que no final do dia dá para mostrar que a coisa realmente tem as suas complexidades, como diziam os filhos de Bolsonaro, que não é algo assim feito por pura safadeza, que o André Fernandes não é um safado, que, como o Eduardo Bolsonaro falou, existem as complexidades. E eu acho que no final do dia,
cabe a todos nós tentar compreender mais um pouco do cenário, né, como um todo. Eu até termino o vídeo hoje com essa postagem aqui do Josias Teófilo, que é uma fala do Olavo de 1998, né? Que era discutindo sobre a questão do voto para quem tinha 16 anos. Há quem discorde com o voto aos 16 anos e mesmo aos 18 anos de idade. O filósofo Olavo de Carvalho é um deles, aspas. Os jovens no século XX estiveram sempre na vanguarda do pior. Comunismo, fascismo, bigodismo, drogas, etc. A politização da adolescência cobrirá o Brasil de ditadores. Empombados e será em suma um saco, afirma Olavo. Eu acho que quando você traduz isso para os dias atuais, é o ponto que eu insisto sempre. Temos que aprofundar o debate público. Temos que ir além. Mas para mim, toda essa confusão, eu só consigo ver realmente pontos positivos. Ver os filhos mais uma vez. Eu acho que quando eu coloco agora esses números, mostra um pouco de 2018, você vê que não é só que a gente riscou o chão, tomamos aqui um lado, soubemos falar não, sair em defesa de um aliado que é o André Fernandes. Mas você vê que no frigir dos ovos, o discurso dos três estava na mesma linha. Poxa, o Eduardo, mais uma vez, nesse esforço de falar, pô, gente, vamos aqui tentar entender, vamos explicar, dando a cara a tapa. E aí, só pra mostrar uma coisa pra vocês. Isso me deixa meio triste. Que é o quê, ó? No Twitter tem aquela regra, né? Que quando o número de curtida é muito similar ao número de comentário, é porque o cara normalmente tá apanhando, né? Você viu que tá 1.000 para 3.000. Não tá bom esse rating. Aí começa, né? Eduardo, se a gente convenceu o Polônia, ensinado pelo Mato Grosso do Sul, ele chuta a bunda mole dos tucanos, que a gente sabe que enfiou lá, né? Não tem nada a ver o caso. Mas apoiar o Nunes em São Paulo foi também uma estratégia política de Bolsonaro e o André foi contra. E até desrespeitoso se posicionar contra. Eu acho que o André estaria errado isso aqui, né? Apoiar o Marçal, acho que o André tá contra isso daqui. Acho que 2 erros não fazem um acerto. Isso, vamos brigar com quem defende os valores de direita, como Campagnolo, Ricardo Salles e Cristina Grêmio. Depois nos aliamos com Ricardo Nunes, Ciro Nogueira e Ciro Gomes. Discordo desta estratégia, deputado. Melhor perder de pé e trabalhar por uma vitória futura. Essa crítica, né? O cara faz a crítica dele. Você acha que essa crítica tem profundidade? Você acha que esse cara, ele compreendeu o que é que está sendo discutido? O Eduardo no vídeo estava defendendo Ciro Gomes? Você compreende isso? Parabéns, Eduardo. Temos que politizar a população. Assim. E Hugo Mota, valeu a pena? Qual o nível de confiança que esse pode ter referente a Ciro? Você vê que na explicação do Eduardo, ele tá buscando alguma coisa de Ciro Gomes? Ele tá buscando espaço no governo? Você vê? Então assim, será que esse comentário, mendigo não paga pensão, olha o nome do perfil. Será que esse cara, ele parou pra tentar entender a situação? Será que é bacana pra gente reagir de forma emocional? O cara ainda tá preso no Hugo Mota, gente. Hugo Mota. Aí vem a Glauce. Honra é um princípio negociável. É sobre isso que a gente tá lidando aqui nessa situação. Olha o que o Eduardo diz, né? O Eduardo falou no vídeo. Às vezes um senador pode fazer diferença. Eu não acho. Na verdade, não é que eu não acho, não. Eu apostaria dinheiro que a direita não fará 54 senadores. Eu apostaria dinheiro. Mas eu acho de verdade que tem chances de fazer 41. 41 acho que dá pra fazer. É um número apertado, mas acho que dá pra 41. 41, você tem maioria no Senado. Você vai ter pela primeira vez na história da República Federativa Brasileira, um presidente do Senado comprometido minimamente com a população. Números suficientes para barrar qualquer nomeação que realmente desagrade a direita. Porque as nomeações importantes para agências reguladoras, para o Supremo, para o Judiciário, passam pelo Senado. O Senado é muito importante. Então, será que vale a pena colocar nesses termos? E mais uma vez, né? Eu acho que eu já repeti 4 vezes no vídeo de hoje que ninguém quer te fazer. Vou até mostrar de novo pro povo não ficar depois. Rapaz, do jeito que o povo tem a memória fraca, só para te fazer lembrar de novo que ninguém... Até porque já tá acertado que o acordo foi suspenso.
Mas pra lembrar mais uma vez, viu? Não é pra ninguém apoiar o Ciro Gomes, não. Pronto, dito isso, mas vamos voltar. Fazer aliança com o inimigo declarado é preferível não ter acordo. A direita brasileira já levou muito bola nas costas por acreditar em Hugo Mota e Alcolumbre. Me desculpe, Eduardo. Os únicos pontos que eu acho que realmente estavam na mesa na hora de apoiar Hugo Mota e Alcolumbre foram as comissões. E as comissões foram honradas. A direita ficou com as comissões. Será que esse comentário entendeu a complexidade do caso? Moro no Ceará e já votei no Ciro e afirmo. Ele não cumpre o que promete, descobri nos anos 90. Péssima ideia se aliar a ele. Os valores morais devem contar nessas horas, na minha opinião. Michel deixou claro que a defesa negociável de Deus, pátria e família é prioridade. Até dá para entender articulações políticas, troca de apoio no Senado, mas com Ciro Gomes não há a menor possibilidade. Veja o vídeo de 2018, né? Eu acho que eu trouxe algumas provas que o Ciro realmente trabalhou pelo Eduardo Girão. Sim, acredito que tudo deve ser tratado internamente, que a senhora Michele pode ter feito diferente, reservadamente, né? E também nada a ver alguns tratando o André como traidor. E suposto para Ciro Gomes jamais, nem saísse da boca do próprio presidente Bolsonaro. Não alimentem cobra. Mas é isso. Eu acredito que ainda a direita... Eu acho que a direita hoje, na verdade, está num processo que não é que ela tem que evoluir. Eu acho que a direita tem um processo que ela tem que estancar a ferida. Eu acho que a gente está em queda livre há um bom tempo. E não é sobre essa questão de hoje. Eu acho que a gente está em queda livre. Eu acho que a gente está regredindo no tempo. Na grande parte dos assuntos, a direita está andando para trás. Se normalizou a sempre achar que Bolsonaro é bandido, que Bolsonaro é safado, que tudo que Bolsonaro faz tem algo escuso por trás, né? Você primeiro bate, depois talvez você se abre para ouvir algum tipo de explicação. E isso está sendo recorrente. Uma tentativa de limar os filhos de Bolsonaro como se não fossem pessoas, né? Enfim, dignas, né, de tua opinião. Mas aí, né, também cabe a cada um no final do dia parar, pensar e decidir, né, para aquele lado de eu deixar de ir, etc, tudo mais. O que eu tinha para comentar hoje era isso. Na verdade tinha muito mais coisas para comentar também. Tinha até um texto que eu não li. Tinha um texto muito interessante que eu acabei lendo do Candeloro. A gente deve comentar amanhã. A gente tem umas coisas para comentar de eleição, mercado francês, esse infógrafo aqui, eu tô doido pra comentar sobre isso envolvendo o BTG. Ai, tem muita coisa. E o vídeo já tá com 1h24 de novo. Isso aqui não pode soar normal, me perdoem, mas eu acho que vale a pena se aprofundar no assunto. Eu não queria deixar de falar do Banco Master, do Toffoli, do Judiciário, porque eu acho que sim, aquele texto do João Pinheiro chama a atenção. Primeira vez em 7 anos que se fala impeachment do Supremo na imprensa como medida para lidar com um problema que é real. Eu fico por aqui. Vote em mim no iBest. Rejeite explicações simples, porque normalmente na política as coisas são um pouco mais complexas. E se gosta de mim, quiser ajudar um pouco mais, para ser membro do canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpai.com.br. Por hoje é isso. Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!